Sejam todos bem-vindos, mais um episódio da temporada do Café com Záquia. É isso aí, cafécomzáquia.com.br, as entrevistas ficam todas lá. Antes de mais nada, quero agradecer nossos patrocinadores, mandar um abraço pessoal da Mercavejo Consultoria em Marketing, da Merlin Brindes, ao pessoal da Refrigerantes Devitos, a Vox FM, a Netflix, o Regional e também a você. Quer fazer parte do programa também? Entre em contato com a gente, o telefone está aqui embaixo, também nosso site. Siga a nossa página no YouTube, hein, ó. Café com Záquia. Siga, compartilhe, marque os seus amigos. É isso, gente. E mais um episódio aqui, eu gostaria de mostrar para vocês, estou no centro da terra, eu quero falar com a Renata Marques, é ativista política, eu sei que ela é, nem perguntei, mas eu sei que ela é. Mas também empresária, nós estamos batendo papo antes aqui também, você é empresário do ramo de patins, né? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, Isaac. Eu estou muito feliz em poder participar, bater esse papo de política, que hoje o pessoal está tão cansado, né? A hora que você vai falar de política, o pessoal não quer nem ouvir, e eu acho muito importante. Eu realmente sou uma ativista política, acho que não tem segredo para ninguém, defendo a direita, né? A tal bolsonarista, que hoje nos rotulam assim, quando você fala de política, de direita, você já é a bolsonarista extremista. Mas a gente vai bater um papo e vai ver que não tem nada de extremo aqui, não. E realmente eu tenho uma loja de patins na cidade de São José do Rio Preto, em Catanduva. Infelizmente eu não consegui montar por diversos motivos, de espaço, de asfalto, né, de local para patinar. Então o patins é um esporte que tem algumas exigências para você conseguir praticar o esporte, então eu tive que abrir a minha loja lá. Mas tem uma loja especializada em patins, mas eu não desisto da nossa política aqui em Catanduva. Então cada dia estudando mais, cada dia se aprofundando mais e tentando levar um pouquinho de conhecimento para as pessoas, que eu acho que realmente a nossa mudança, ela vem só através do conhecimento. Não é a minha opinião, não é a sua, não é o do outro político, é levar o conhecimento, fazer as pessoas se tornarem pensantes. Hoje eu acho que a maioria das pessoas desistiram de pensar. Dá a notícia e ela já toma aquilo como verdade. E a gente chegou na situação que a gente chegou, infelizmente. É, a vida imediata, nós vivemos num mundo imediato, né? Então, a pessoa já quer resposta rápida, já quer o prato pronto, já quer tudo pronto. Então, e tudo na mão, tudo na mão. né? A culpa hoje é tudo de político. Mas a gente esquece que fomos nós, né, que colocamos eles lá. Independente da maioria que escolheu, eu não concordar com quem está lá, seja no federal ou no municipal, mas a gente tem que acreditar que foi uma maioria e a democracia, a gente tem que respeitar isso, mesmo que não concorde com quem está lá. Então, o nosso papel é exatamente esse, mostrar e cobrar que as coisas sejam feitas, mostrar o que está sendo feito de errado e trazer isso para a população, que eu acho que é o que falta. Você nasceu em Catanduva? Nasci em Catanduva. Você é catanduvense? Sou catanduvense, sempre morei aqui. Minha bebê é catanduvense, nasceu aqui, está com 1 ano e 4 meses. Você estudou para cá, fazer faculdade fora? Estudei aqui, sempre estudei aqui. Estudei no Colégio Catanduva, depois fui para o Tacílio, onde a dona Eliette era diretora, ainda era aquele ensino que realmente te cobrava, que exigia, que se você fizesse alguma coisa, seu pai era chamado lá na escola. Então eu tive, graças a Deus, um bom ensino, uma boa educação, que é uma outra coisa que a gente Você tinha que levantar tá com os professores vir também? Daí sentar ou não na tua escola fazer isso? A minha, quando chegava o professor, todo mundo levantava. Tinha que levantar, tinha o hino nacional toda sexta-feira, o hino à bandeira, um braço de distância, tinha uniforme, chegar de uniforme, principalmente no Catanduva, onde eu estudei até a 5ª série. Se você não chegasse com o conjunto todo do uniforme, né, que era uma sainha rodada, camisa, tênis, a meia, você não entrava. Então, era uma regra como a escola cívico-militar numa escola normal. E hoje a gente acabou com isso até nas escolas particulares, infelizmente. E a gente começa por aí também, começa a identificar. Eu acho que quando você fala, que nem quando estou falando de política, quando você fala em direita e esquerda, as pessoas muito rotulam a esquerda, às vezes, como pessoas que não gostam de estudar, de pesquisar, de ir atrás, enfim. Isso tirando o lado das pessoas que votam. Mas aqueles que estão no poder, literalmente, eles fizeram uma estratégia muito violenta. Você vê aí, primeiro passo que a gente acabou de falar, todas as pessoas que eu entrevisto, eles falam de um passado de escola, justamente esse que você falou. E isso foi retirado e ninguém praticamente percebeu, ou se perceberam, ninguém conseguiu se envolver, falar, não, continuem. Porque hoje não pode repetir, hoje as pessoas estão lá para estudar, quem estudou, quem não estudou não liga mais, não tem mais esse respeito aos professores, não tem mais nada. Então, e vem de casa. Está se criando
Eu acredito que vem boa parte de tudo isso, além de toda a mudança de ensino, de estrutura, algo que já vem aplicado não foi hoje, né? A gente está vendo essa alteração aos pouquinhos lá em doses homeopáticas há mais de 30 anos. Mas a gente vê também uma alteração da responsabilidade dos pais. Antigamente, se a professora chamasse meu pai ou minha mãe na escola para falar que eu fiz alguma coisa, era que eu chegava em casa, eu ia ter sérios problemas. Sim. Né? Eu tinha respeito tanto pelos meus pais quanto pelos professores. Hoje, se a professora chama um pai de um aluno, a mãe vai lá brigar com a professora. Ela não vai brigar com o filho que fez alguma coisa, que desacatou, não, ela briga com a professora. Então, se o filho tira nota ruim, não foi o filho que tirou nota ruim, foi a professora que deu a nota ruim. Então, a gente tem uma inversão de valores aí na base. Né? Então. O ensino que já sai daí, você já sai com essa formação. Aí a gente coloca muito a palavra doutrinação. Doutrinação ela é muito mais aprofundada, mas a gente, do básico, a educação, o ensino, a educação quem dá é os pais. A escola está para ensinar. Então, os pais estão negociando isso, deixando a critério da escola. A professora vai ter que educar meu filho. Não, quem tem que educar seu filho é você. Quem tem que passar os valores é os pais. E hoje está tudo de perna pro ar. Ué, você começa pelo, então, mais um tema para as pessoas desenvolver isso aí. A gente julga também os pais, enfim, mas quando os pais dão uma chinelada, às vezes o filho pode denunciar o pai. Porque o sistema permitiu também para enfraquecer a família. Então, automaticamente, começando lá no repensamento que a gente começou, a escola enfraqueceu. Os pais, a família, estão enfraquecendo. Principalmente o filho já não é mais teu. Não. O filho é do É Estado. do Estado. É uma loucura. É o Estado quem vai determinar se você tem ou não que vacinar o seu filho contra uma vacina que foi discutida. Tenho amigos que não vacinaram, estão vivos aí e não pegaram. E tem gente que vacinou E e morreu. Então, quem somos nós para falar se tem ou não, se está certo ou não? Mas quem é o Estado para te obrigar? Não é liberdade que eles pedem? Não é Mas fala aí liberdade. tá a hipocrisia e a incoerência, Não né? tem. Porque a liberdade vai até onde eles desejam. Né? A sua escolha com o seu filho vai até onde eles determinam. Então, o filho realmente, como você falou, não é nosso. O filho eles querem para o Estado. E tá aí a grande intenção de acabar com a família. Sim. Porque eles acabando com a família, eles têm todos debaixo da asa. Né? Você sendo dependente do Estado para tomar uma decisão, para pensar, para colocar seu filho na escola. A gente está vendo aí um problema gigantesco com as faculdades. Se você entrar nas redes sociais, o pessoal que acompanha, está vendo que as faculdades, principalmente né, as estaduais, federais, elas estão tomadas... Tá parecendo mini presídio, eu falo. Mini presídio. Elas estão tomadas por um único pensamento. A gente acabou com a discussão de pensamento. Você hoje pensar ao contrário do que eles estão impondo, você está gerando fake news, você está sendo negacionista, você não serve para aquela estrutura social. Então, é o que eu falei lá no comecinho. As pessoas estão perdendo a capacidade de pensar. Elas não pensam mais por si. O medo de ser cancelado, o medo de não falar aquilo que está sendo... que as pessoas querem ouvir. Né? Hoje você falar que você é contra a cota, você falar que você não é contra o feminismo, que é uma coisa que eu bato muito. As mulheres hoje elas estão perdendo o valor em nome de uma causa, em nome de um feminismo que não existe. Nem elas sabem. Não sabem. Esse é o problema. Né? Então hoje a mulher ela pode ser o que ela quiser. Ela pode mesmo. Se eu falar que eu quero ser só mãe e a mulher do Marcelo, as feministas elas vão me defender? Porque se eu ganhasse como vereadora, se eu tivesse esse cargo de vereadora, aí ela ganhou porque ela é mulher e não pela minha capacidade. Porque se eu falar alguma coisa e você discordar de mim, eu posso brigar com você e falar, você está discordando de mim porque eu sou mulher e não por causa da minha opinião. Então gerou uma bolha em volta da mulher, onde a mulher hoje ela sempre tem razão de tudo. Né? A mulher hoje ela fala e a palavra dela basta, porque a maioria dos homens não podem contestar. Porque eles não estão mais protegidos. Então, quando eu falo isso de proteção, eu não quero... não, a mulher tem que ser jogada. Não é isso. Mas a lei que me protege tem que ser a mesma que te protege. Os meus direitos têm que ser os mesmos direitos que o seu. A gente não pode fazer diferença de leis, a gente não pode fazer diferença na proteção. É uma só. Se você me desacatar, eu vou te processar, eu tenho meios para isso. E vice-versa.
e não porque eu sou mulher e eu tenho esse benefício. Nunca conseguimos achar a balança mesmo igualar, né? Ou na época o homem realmente ele era um ser mais agressivo com a mulher, agora inverteu as balanças ali e quer dizer, não conseguem achar um norte, né? Falam, centralizar. Mas aí eu falo que entra a política. Hoje a gente tem um eleitorado maior feminino. Então, quando você consegue contornar isso em volta de uma bolha, eu vou legislar só para mulher. Então, eu tenho uma maioria de votos. E aí, a hora que você faz algumas leis que são necessárias, por exemplo, uma lei de proteção contra o feminicídio. Agora saiu, recentemente, estava ouvindo ontem, que quando a mulher sofre, né, morre, sofre o feminicídio, né, ela morrer, os filhos eles vão ter um salário mínimo. Ok, realmente algumas famílias precisam disso, mas o que isso vai levar a caracterizar todos os crimes como feminicídio? Qual a balança para filtrar isso? A gente teve inúmeras mortes, inúmeros casos que não é real, o número não é real. Então a gente perde muito isso. Então tudo, sabe aquela história de quando tudo é crime, você perde a balança aí do que é grave e do que não é. Então, quando tudo não pode, tudo pode, quer dizer, quando tudo pode, aí a hora que você faz alguma coisa fica normal, fica normalizar a criminalidade contra o homem. Então, contra a mulher, nossa, foi em todas as TVs, saiu em toda a imprensa, na mídia. Mas se eu te matar, tá tudo ok, ela se defendeu, ela é mulher, ela é o lado mais fraco. Então a gente perdeu aí o balanço disso tudo. A gente vê que a política no Brasil ela é desorganizada desde o início. E quando as pessoas... Tem muita gente que defende uma causa, que ela só defendeu aquela causa porque algum partido fez alguma pesquisa de mercado, porque a gente é pesquisa de mercado, aí verifica que, ó, ali na tua cidade, se você defender o vendedor de paçoca, aí o vendedor de paçoca lá tem 15% de vendedores de paçoca. Você vai ter praticamente 15%. O cara, mas eu não como paçoca, eu odeio paçoca. Não, agora você ama. Aí o cara fala, tá bom. Aí começa o cara, eu amo a paçoca. Aí os débil mentais votam no cara acreditando que o cara ama a paçoca. E aí ficam como? Mesma situação. O Brasil afundando, as cidades nossas prejudicadas. A gente vai falar de Catanduva também, mas falando ao todo. E a culpa é toda nossa mesmo. Sim. O pensamento é todo nosso, porque... Volta o que você falou. A dificuldade de pesquisar, a dificuldade de estudar, verificar o caso. Não. Ele xingou, ele chamou de tal coisa. Então ele não presta, mas não foi nem ele que falou. Quem falou foi o outro presidente. Sim. Coisa muito doida. Você caracteriza uma fala a uma pessoa que ela nem sabe que ela falou aquilo. E aquilo explode, você fica contra aquela pessoa. E falando de Catanduva, na época da campanha de vereadores, né? Você foi candidato, eu também fui candidato. Eu via muito pessoas falando assim, mas o que você vai fazer? Olha, eu vou fiscalizar. Ah, não, mas fiscalizar não. Eu quero saber qual é um projeto. Qual é a tua causa? Tá, então as pessoas hoje elas não conseguem saber qual que é a função de um prefeito, qual que é a função de um vereador, qual que é a função de um deputado. A gente vê umas cobranças descabidas, né? Porque o vereador me prometeu um postinho no meu bairro. Mas o vereador não vai construir, ele não tem esse poder de construir um postinho no seu bairro. Mas nenhum político presta. Mas se a gente não colocar pessoas boas, se você não se aprofundar em saber se o vereador, ele estudou, ele sabe, esse candidato, né? Ele sabe o que ele está propondo, ele tem conhecimento, você vai votar em quem tem conhecimento ou em quem é popular? Porque eu ouvi muito, fulano é meu amigo, fulano é não sei o quê. Mas o que realmente ele conhece? Eu vou ajudar fulano porque ele mora do lado da minha casa. Eu ouvi muito disso. Aí você estuda, você se aprofunda, você vem com uma ideia de realmente fiscalizar, de representar. E aí a população não quer saber disso, porque você não tem uma bandeira, uma causa, alguma coisa muito complexo, muito direcionado. E aí, a mesma coisa acontece com o prefeito, com o presidente. A gente viu aí na imprensa, principalmente, na época do Bolsonaro. Ninguém queria ver o que realmente ele estava fazendo. É porque ele é grosso, ele não tem a maneira de falar. Então, qual que é a nossa balança para medir um bom político? Porque a maioria, Zaque, se você sair perguntando, a pessoa está cansada de política, ela não quer saber, ou elas colocam tudo no mesmo balaio. Ninguém presta. Eu ouço muito aqui. Sim. A gente tem 13 vereadores que não prestam para nada. Realmente, a gente tem 13, então Catanduva inteira
não conseguiu avaliar um bom vereador? É complicado isso. Então, a gente colocar todo mundo no mesmo balaio, ninguém presta, então o problema eu acho que não está bem nos políticos. Eu acho que o problema está inverso, o problema em quem está escolhendo. E aí você já começa, já corta você por aí para identificar realmente. Você pega os 13 que entraram, você verifica quanto eles gastaram para entrar. Sim. E os principais que ganharam muitos votos, você fiscaliza quantos churrascos, chopes, bebidas tiveram, festas a rodo. Então, isso não é mentira, não precisa nem me processar para isso, porque eu tenho o WhatsApp de pessoas que você falando de quando eu perguntava, a pessoa tava num churrasco, cara. Ela falou assim, a minha família, eu sei que ia votar em vocês aí, mas o outro me deu dois barril de 50 litros de chopp. Eu falei, eu não vou dar nada. Não, e quantos... Eu briguei com todo mundo. Quantos perguntavam, quanto você vai me dar para colar o adesivo no carro? Então, quem não presta é quem vota, não é? Os caras que estão lá só é o reflexo de quem não presta. E a cobrança? Você acha que eu ia discutir com uma pessoa, pra mim, que ela tava debatendo comigo, barril de chopp? Que é isso, cara? E não só isso. O empresário chegou pra mim e falou que ele tava com problema nas calhas. Eu falei, mas você quer telefone de calheiro? Não, então, se você pudesse me ajudar, eu falei, te ajudar? Não, já tenho 10 pessoas trabalhando aqui. Eu falei, então vocês levantam tudo vocês. Até fui grosso. Renata, essa política pra mim, ela justamente me fez refletir o quanto a população precisa começar a ter mais princípios, vontade de olhar pra si. Eu quero um Brasil melhor, tá? Mas você deve pra metade das pessoas aí e finge que não deve. Não tô falando quem deve, porque realmente no Brasil que tá hoje a gente acaba devendo. Todo mundo tá sabe? Mas, devendo eu tô te devendo, posso te pagar R$1 por mês? Eu posso te pagar 5? Olha, desculpa, tô te devendo, mas eu posso te dar tal coisa. Quer dizer, nossa época sempre foi assim. A pessoa não era vergonha dever, pode acontecer com as pessoas. Sim. Mas hoje as pessoas criam-se dívidas pra todos os lados e fingem ser honesto. E fala que quer entrar na política pra salvar a nação. Então, isso dá um certo nojo, literalmente, de falar. E se aproveitar é sempre os mais pobres. Então, sempre tem, de novo, uma bolha protegendo. Então, para tudo eles têm uma explicação. Sim. Os mais pobres precisam da cesta básica. Tá, mas eles precisam o ano todo, eles não precisam só na eleição. Sim. Então, a gente tem eu participo de vários grupos aí de WhatsApp, do Instagram, e eu ouço muito ali pessoas integrantes, às vezes defendendo. É porque às vezes eles precisam vender o seu voto por causa dessa cesta básica. Não, eles precisam, mais uma vez, de conhecimento. Eles precisam participar da política e entender que aquela cesta básica de um voto vai refletir em 4 anos para eles de miséria. Porque aquele vereador, aquele prefeito que prometeu aquela cesta básica, depois dos 4 anos ele vira as costas. Pega comigo os 13 vereadores hoje, falando agora de Catanduva. Quais são que têm uma rede social ativa, mostrando ali o que faz, com as redes abertas para ouvir a população? Você pega o próprio Instagram da Câmara Municipal, ele é fechado, você não consegue fazer comentário. Você entendeu? E é público aquilo lá, não é deles. Então, é a casa do povo. É a casa do povo que não pode se manifestar? Antigamente, para quem acompanhava a política um pouco mais atrás, tinha um espaço para a população ir lá na sessão e falar sobre determinados assuntos. Hoje você não tem espaço. Você pega uma audiência pública, tem 2, 3 pessoas, quando não só o seu Antônio Bento. Então, não tem participação da população. As pessoas, os vereadores, eles não têm medo da cobrança. A cobrança é pequena, mas mesmo essa cobrança pequena não tem impacto para eles. São poucos os vereadores que estão preocupados realmente com o que a população está pensando. Eles vão se preocupar lá na próxima eleição, aí começa, né? As 1001 promessa, mostrar, aproveitando os projetos que às vezes não servem de nada. Catanduva tem 1 milhão de lei que não é fiscalizada. Para que tem tanta lei se ela não serve? Tem que pegar e fazer um revogaço de lei lá, porque elas estão lá só para o vereador falar, aprovei 10 leis no meu mandato. Tá, e qual dessas leis está tendo impacto na vida da população? Nenhuma, dá para você contar nos dedos. Então, é um contexto, é um conjunto de situações que eu até mencionei essa semana. Quem é culpado? É um conjunto de culpado. Todo mundo tem ali a sua meia-culpa. É o prefeito que não está preocupado, que faz em causa própria. São os vereadores que não estão preocupados com a população. E aí eu não quero generalizar, tá? Porque toda vez que eu falo os vereadores, meu WhatsApp vem aí com uma enxurrada. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é uma questão. Quando a gente faz uma cobrança,
Vocês estão lá para isso, realmente para ouvir a nossa cobrança e dar uma explicação. Eu não preciso que concorde comigo, Zac. Eu não quero que os vereadores falem, nossa, Renata fala mesmo e eu concordo com ela. Não, eu quero que venha e fale, não, mas eu estou fazendo tal coisa porque o meu ponto de vista é esse. E não fazer o que acontece. Vem um projeto, sim, 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 sim. Eu tenho certeza que muitos vereadores não sabem nem o que está votando. Então, explica, olha, pessoal, eu estou votando nisso, ó, meu eleitor, eu estou votando nisso porque eu acredito que isso vai trazer tal benefício por conta disso. Então, dá satisfação. Então, a hora que a gente faz essa cobrança para os vereadores, é porque você não gosta de mim, é porque você não ganhou, é porque você isso. Não, é porque esse é o meu papel como Catando Vence e esse é o seu papel como vereador, me dá uma resposta. A gente para pensar o quanto não tem lógica política, porque se você transformar a política como se fosse uma empresa, literalmente uma empresa bilionária de gastos, né? Quando você tem uma empresa, se você vende papel higiênico, qual que é a intenção? É vender papel higiênico. Se você vende um carro, qual que é a intenção? É vender carro. Qual que é a intenção dos vereadores? É ajudar Catanduva, é melhorias em Catanduva. Aí já começa o erro. Eu votei naquela porque ela é causa animal, aquela porque é a casa da farmácia, aquela é a casa do sei das quantas. E as pessoas que estão lá dentro, praticamente 90% do esforço dela é focar nessa causa, porque as pessoas dessa causa cobram elas como tipo assim, só olha pra mim. E são elas que... Só olham pra mim, senão param de votar em você. Foram elas que elegeram. Porque então eu preciso trabalhar para essa causa. Eu já vi pessoas que têm da causa animal fazer algum projeto fora da causa animal, que o pessoal da causa animal começa a cobrar ela, e as causas dos animais que você prometeu? Calma aí, gente. Sim. Então, não vai dar certo nunca, porque os 13 nunca vão focar em Catanduva. Eles estão focando cada um no seu projeto mesmo. Isso nível Brasil, isso nível estadual. Então, infelizmente, novamente, quem quer o erro é quem vota. É legislar para todos. Mas, eles esquecem esse detalhe porque eles entram dia 1º já pensando daqui 4 anos o que vai acontecer. Sim. Então esquecem muito. Então muitas atitudes, muitas falas são pensando na próxima eleição e não naquele momento. Então é essa cobrança que eles não gostam. Porque eles já estão pensando lá na frente. Às vezes a gente não tá, a gente quer a solução para esse momento, que foi o do IPTU. O IPTU foi em alta, estava em todas as rádios, fazendo entrevista, levando o vereador, levando o secretário, levando ex-políticos, né, para dar esclarecimento. E cadê os vereadores para falar? Sumiram. Cadê todo mundo para falar alguma coisa? É porque não foi apresentado o projeto. Eu ouvi isso muitas vezes. Não foi apresentado um projeto, então eu não tenho o que falar. Claro que você tem o que falar, você tem que estar inteirado no que está acontecendo na cidade. Quando você reclama do asfalto, mas a prefeitura não tem dinheiro. Olha a cidade abandonada. E esses eventos aí, como é que faz? Como é que paga 100, 200? É questão de prioridade. O que é mais importante? Eu fazer uma festa onde vai me trazer um monte de votos ou eu deixar a cidade bonita? Porque tem verbas para cultura, por isso que eu tenho que gastar. Exatamente. Então o foco é esse. Por que tem verba na cultura para gastar? Porque traz o povão. Traz todo mundo. Exatamente. E você vê muito vereador indo lá e falar, porque eu consegui uma emenda do deputado tal e tal e tal, e morreu ali o assunto. Tá, a emenda chegou. E o que foi feito? Dá continuidade no trabalho. Porque eu falei com o deputado X, ele me mandou uma emenda, vai lá, sobe na tribuna, exalta aquele deputado, exalta a emenda, porque fui eu quem consegui. E depois? A emenda chegou? Foi feito o trabalho dessa emenda? Não tem continuidade, não tem seriedade na política. Parece que é um lazer. Uma segunda opção de renda. Deixa eu ir lá de terça-feira que eu tenho uma sessão e tenho que tomar algumas decisões. É por isso que a gente sempre cobra, assim, se tivesse organização realmente. O sistema não funciona nada. Se você eu quero verificar quais ações que estão sendo feitas, quem votou em quê, o que fizeram, quais são as próximas propostas. Por que a gente não tem direito de ter isso? Por que não deveria ter um sistema? Né? Sim. Porque quando eu batia na tecla aplicativo Meu Vereador, por que a gente não poderia ter um aplicativo que cada um poderia ter lá, até as pessoas denunciar bairros por lá, até ter um retorno, porque esse e-mail mandaria para o vereador, mandaria para a secretaria de cada setor responsável, deveria responder para a gente. Por que a gente não tem esse direito? Por que a gente tem que ter o direito do aumento do IPTU? Isso a gente tem direito de pagar. A gente acabou, hoje a gente só tem dever, né?
acabou os direitos, a gente só tem dever. Eles falam e a gente obedece, é literalmente isso. E sabe o que acontece, que eu vejo muito? Eles não têm preocupação de levar essa informação para a população. Né? E isso daí num contexto geral, não é só Catanduva, não. Mas parece que a decisão deles, eles estão num patamar acima da população. Eles esqueceram que eles fazem parte, que eles estão lá para nos representar. Não, hoje você vê políticos como eu estou num patamar acima. Então, eu votei, você fica quieto porque é assim que tem que ser. E não é assim que deveria ser. Né? Tudo o que acontece lá deveria ser amplamente divulgado. O voto de cada um, a decisão de cada um, a colocação de cada um. Voltando aqui na política federal, quantos vereadores a gente viu aí se aproveitando do tal da onda bolsonarista, da tal onda da direita? Sim. Então, às vezes não falando declaradamente, mas eu estou no PL, Deus, Pátria, Família, né? Outros com vídeo. E aí, na hora que tem alguma coisa, uma manifestação aqui de Catanduva mesmo, quantos vereadores estavam lá? O prefeito é PL. Eu sempre bati na época da campanha que ele era um falso PL, foi um oportunista de ir para o PL para pegar essa onda de direita. Todo mundo sabe disso, não adianta me processar também, porque é um fato, né? A gente sabe que vem por trás aí um centrão do padre, mas aproveitou essa onda de PL. Tem muitos que não acompanham a política e que está no partido do Bolsonaro, é de direita. E quantas bolas nas costas a gente tomou por conta disso? Muitas. Você quer água? Quer beber alguma coisa? Eu quero água, pode Escolhe aí alguma coisa da Devito aí também, ó. Se você quer com gás também, eu gosto muito dessa aqui. Essa aqui é de limão. Se você quiser um energético pra ficar agitado. Ai, pelo amor de Deus, você fica acelerado. Já sou agitada, já falo um monte, imagina se tomar alguma coisa pra acelerar mais. E o grande problema que a gente vê justamente na política é essa falta de capacidade de as pessoas quererem estudar, pesquisar, analisar, ir atrás. Isso realmente não tem muita gente que tem vontade. E quando você fala em política, novamente, as pessoas sentem nojo, né? Raiva. Sim. E é algo que a única coisa que mexe em tudo é a política. Na economia é a política, no mundo é a política. Onde você anda, as luzes, o poste. Tudo. Na sua casa é política. Tudo. Se você não souber negociar, você não vive. Hoje a vida é política. E as pessoas não conseguem entender isso, da importância. Você sabe quando eu percebo isso? Quando começou a perceber que tem mais ódio quando você fala em política do que quando você fala de política. Porque as pessoas que falam eu odeio isso ou eu odeio aquilo, ela não tem a capacidade de entender. Porque a hora que ela tiver entendimento do que é isso, não é que ela goste, eu não gosto de política. Eu gosto, não gosto. Só que eu preciso entender. E eu acabo automaticamente as pessoas acreditando que eu gosto de política. Não, eu sou obrigado a saber do IPTU, saber sobre as taxas, saber taxa de lixo, saber o que está acontecendo. Ou senão você fica um alienado, você fica um dependente deles. Aí é isso que eles querem, que todo mundo seja dependente. E sabe o que acontece, Isaac? A gente hoje discute pouquíssima política. Hoje a gente perde muito tempo falando de cultura. Porque quando você traz leis só para negros, para LGBT, para mulher, você pega as minorias e tenta convencer um certo público que você precisa legislar para aquela cultura. É dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Eu costumo falar bastante da época, quem é um pouquinho mais velho vai lembrar da novela do Rei do Gado. Sim. A novela, na época, conseguiu ali... sutilmente fazer todo mundo ficar com pena do MST. Então todo mundo torcia para o Sem Terras, todo mundo via o dono da terra como o malvado da história. Ele era muito ruim porque que ele não dava aquela terra, né? E com o passar do tempo, a hora que você se aprofunda, que você vai entender o que está acontecendo, que você pega ex-MST e conta como ele foi parar e por que ele saiu, como ele saiu, tudo. a escravidão que as pessoas que fazem o movimento não estão vivendo lá, né? É isso que é importante, porque a gente olha lá, mas eles precisam da terra. Eu também quero um pedaço de terra. Você não quer plantar? Você não quer ter um pedaço de terra? Mas vamos trabalhar e vamos conquistar. Então, assim, eles pegam a causa da reforma agrária, se mistura com o MST, invadem, tiram proprietários de uma área, né? O dono, eles tiram ali a força e depois vai na mídia, colocam em uma novela como a vítima, a atriz mais bonita, né? Vai estar ali como coitadinha, como sofrendo e não sei o quê, e consegue fazer com que a população imagine que realmente você precisa defender a causa do MST.
E isso acontece com o casal de gays, você torce sempre pro casal ficar junto, são os atores mais bonitos, são os atores mais divertidos. Você coloca o traficante numa posição em novela, como o traficante é sempre o ator mais bonito, que ele vai pegar a atriz mais bonita, ele é o mais rico, o patrão é sempre ruim, o patrão tá te oprimindo, o patrão tá judiando. Então você consegue ali, em novela, de uma forma sutil, onde a maioria das pessoas não conseguem perceber que ela tá te doutrinando. Quantas crianças você viu aí com aquela máscara, aquela série que as pessoas entravam para assaltar banco? Ou aquela série chinesa, japonesa, que as pessoas entravam a matar todo mundo? Você torce pro bandido. Colocavam crianças colocando aquela máscara e dançando a musiquinha do bandido. Você torce pro bandido e sem perceber muitas vezes, sim. né? Aí a hora que você pega e acende essa luz e fala, ó, você percebeu isso? Ah, não, mas isso daí é só novela, isso daí é só filme. Tá, mas você assiste isso todos os dias. A hora que acontece ali na vida real, o que você vai fazer? Tá normal. A gente tá normalizando tudo. Como a gente normalizou? Assassinato. Ninguém se impressiona mais. Ai, fulano entrou na minha casa, roubou a gente, matou a empregada, prendeu a empregada, matou o patrão, não sei o quê. É só mais um. Sim, é que nem falar que vai desarmar as pessoas que têm registro da arma. Eles querem desarmar quem tem registro, aqueles que as pessoas sabem onde tá. Não, esses têm que ser desarmados. Agora, os bandidos que pegam pegar a arma já que você não sabe nem de onde ele pegou. Com armas mais potentes do que a do próprio exército então do Brasil. Então não tem essa lógica. Não tem. O brasileiro sabe, se for pesquisar, que do dia para noite, sim, a gente poderia ter acabado com o crime organizado, a gente poderia acabar com as filas da saúde, porque é muito desvio. E é engraçado que quando você faz alguma coisa em defesa, né, dos CACs, que tem uma arma legalizada que passa por um processo muito rigoroso, aí tem algum projeto de lei... Você é fascista. Você é fascista, exatamente. Eles têm as frases em pronta, eles não querem pesquisar. Fascista, mas por que fascista, Você cara? Sabe o que é fascismo? Mas não é nem fator disso, mas por que você tá me agredindo isso daí? Eu tenho uma arma, eu tenho registro, eu não tenho, gente, mas falando se eu tivesse uma arma, tenho registro, tenho marcado, tudo certinho. Quer dizer, se eu tenho tudo organizado, se a polícia quiser bater a porta, eu quero ver tua arma, tal. Até as balas. Você tem que ter Você tem que ter controle. É que as pessoas não têm essa noção. Os que gritam, falam que quer desarmar, eles não têm essa noção. Que aquele tem todo o registro. Se eu der um tiro em você, tem como eu descobrir, porque aquela bala é minha, eu comprei ela. Agora o bandido não. Não. O bandido você nunca vê. E você consegue perceber que é uma legislação pro bandido? Sim. Porque quando você coloca a lei que o cidadão comum ele não pode ter uma arma, o bandido ele sabe que ele pode te bater no vidro do seu carro, que você não vai estar armado. A chance é muito pequena. Agora, se a gente tem uma legislação que você pode andar armado, que você, claro, com todos os critérios, mas uma legislação pró-armas, o bandido ele não sabe se o carro que ele vai bater, que ele vai quebrar o vidro, que ele vai abordar num semáforo, a pessoa está armada ou não. Então, hoje, a chance dele ter alguém que vai revidar é muito pequena. Então, sem contar que as leis, elas não servem para nada, Aí, se né? você for pesquisar, você pesquisa que aumentou o número de assalto, de morte, de tudo. Aumentou. Sim, Esse período de 2 anos para cá. E aí a hora que você vai defender a arma é porque a arma mata, mas a faca não, né? As outras armas brancas, não. Só a arma atira sozinha. A narrativa é muito mais fácil de ser criada, eu percebi isso aí. A teoria, ela é chata. O professor, quando dá teoria, ele é chato. O professor de educação física que dava futebol pra mim era legal. Ele dava a bola e fazia a gente jogar. A gente quer coisa fácil. Então, foi criada uma juventude de pensamentos fracos. Sim. Então, isso nós não estamos falando da juventude agora. Estamos falando de 20 anos, 25 anos atrás. A criação de tudo que nós estamos plantando e criando hoje veio lá daqueles 25 anos, 20 anos atrás. Desde o começo eles vieram armando, as pessoas sem estudar, aí começou, aí você não pode mais brigar, para de gritar com a criança, para de cantar o hino nacional, tira educação moral e cívica da escola. Perdeu valores. Né? Vai hoje, tirando tudo os valores. Perdeu realmente, perdeu todos os valores. A base é isso. Quando eu defendo que a gente precisa de algum seminário, de alguma coisa mais constante, para ensinar lá do basiquinho. Gente, ó, o vereador faz isso, o prefeito faz isso, o deputado faz isso, o presidente faz isso, o judiciário faz isso. Vamos conscientizar essa base. Né? Ó, você precisa respeitar o professor por conta disso. A gente vai cantar o hino porque você é brasileiro, você tem que amar o seu Brasil. Por mais problemas que a gente tem hoje, a gente está aqui hoje debatendo, né? Conversando sobre política exatamente porque a gente gosta do Brasil. Porque senão, quem tem dinheiro hoje está indo embora, Záquia. Tá indo embora.
Tá indo embora. E pouca gente tá entendendo isso. É possível, porque estão indo embora. Então, a gente tem uma cultura que o empregado, ele amaldiçoa o patrão. Mas é o patrão que está pagando o seu salário. Se seu patrão falir, amanhã você não tem emprego. Eu procuro outro. Você vai procurar outro e vai ganhar menos, porque vai ter mais mão de obra à disposição. Então, hoje você vê uma luta contra quem emprega. Sim. Você vê uma luta contra o agro que te alimenta. Você vê uma luta contra político que quer fazer alguma coisa. Então, a desconstrução da luta do que é certo perdeu o valor. Então, tudo que você, de novo, tudo que você se opõe ao que estão desconstruindo, defendendo aborto, desconstrução da família, desconstruindo a mulher. Hoje, se você pergunta para alguém, o que é mulher? Para mim, mulher... Não é para você. O que é mulher? Hoje a pessoa não consegue definir. Sim. O que é uma mulher. Ou tem medo de definir para levar um processo. Ou tem medo de definir. Teve agora, a semana passada, em Brasília, um congresso para mulher, onde a maioria que estavam lá eram trans. Não é nada contra, entendeu? Mas cada um no seu lugar. Não tenta colocar uma trans no lugar da mulher. A mulher, ela tem o seu lugar. Ela já conquistou o seu espaço. Ela já veio da luta. Não deve nada ao feminismo. Ela conseguiu por por conta própria, por sua luta, por sua força. A mulher, ela consegue fazer isso. Tanto que quando eu defendo mulher na política, é realmente para dar esse balanço de pensamentos. Às vezes o homem, ele é muito racional, é assim. A mulher consegue realmente trazer essa diferença. Nós somos diferentes fisicamente, em pensamentos. Então, realmente, a gente precisa ter mais mulheres. Mas por que às vezes não tem tanta mulher na política? Porque ela não quer. É uma luta difícil para a mulher. É um lugar que tem muito homem, é um lugar que você precisa deixar a sua casa para se dedicar. Você vai ter batalhas, você vai ter luta, você vai ter ameaça, assim como os homens. Então, defender que precisamos de mais mulheres na política, defender que precisamos de mais mulheres em todas as áreas, não significa que as mulheres precisam ter cotas, precisam ter benefícios, elas precisam chegar lá pela sua capacidade. Eu não quero chegar em uma cadeira, independente de qual for, e falar, você conseguiu porque você é mulher. Eu quero que você conseguiu porque você tem capacidade, porque você estudou e eu tô aqui no mesmo nível para debater com quem quiser. Seja homem ou seja mulher, seja trans, seja branco, seja preto, nós somos todos iguais e a gente precisa desse mérito. E a gente tá perdendo isso. E novamente, o que dificulta muito? Quando eu percebo que as pessoas, quando eu falo em pessoas, é generalizando todo mundo. Não deveríamos viver dessa maneira. Se a gente fala que é seres humanos, que a gente fosse pessoas que usam o cérebro, o que é a lógica das coisas? O que você quer? Que nem eu falo para uma pessoa, fala, o que você gosta? Você gosta da tua família? Não é possível você não gostar da tua família. Você não gosta da família, você não gosta do país que você vive, você não gosta do estado que você vive, você não gosta dos teus amigos, você não gosta de Deus? Falei, isso aí era uma lógica. Aí, tudo, se cada um, mas eu não gosto porque aquele usou. Não quero saber se ele usou, o outro usou brasão ou não, mas se você gosta disso, seria uma lógica da vida. Fazer as coisas certas, quando a gente diz, é legal, todo mundo fala que mas será que estão fazendo? Eu faço essas reflexões para entender por que nós estamos nessa merda. Sim, porque o discurso não condiz com as ações. ações. Não condiz nenhuma. E aí, quem faz, ele é chato, ele é sistemático, ele é implicante, ele é irritante, lá vem o bocudo, vai falar, ixi, chegou, meu Deus, fica em silêncio. É a do contra. É o do contra. Né? Então, quando você faz uma cobrança onde você aponta o dedo para aquele vereador, porque eu tenho vereadores que eu concordo com algumas ações e discordo de outras. Assim como eu concordava com algumas coisas do Bolsonaro, eu discordava de outras. Sim. E assim, sucessivamente. Seria a lógica. É a lógica. Eu não concordo 100% com o meu marido. A gente discute. Mas é normal, cara. E se não for assim... Não dá certo. Perdeu a graça. Perde se todo mundo pensar igual, se todo mundo tiver as mesmas decisões, perdeu a graça. O radicalismo tomou conta. Tomou conta. A gente perdeu a capacidade de conversar. Sim. Né? E se eu começo a conversar com alguém que já tem um pensamento diferente, ela não quer nem ser mais minha amiga. Sim. Né? E aí eu faço uma meia-culpa, porque eu tenho um pouco disso com o esquerdista. Eu não tenho paciência. Quando começa com aquelas frases prontas, eu já não quero saber mais, eu já me cansa. Por quê? A gente tá tão saturado das coisas, da imposição que tem que ser assim, que a pessoa ela já chega praticamente te agredindo e te impondo.
Então, a hora que começa com essa conversa, não, você não quer conversar, você quer realmente impor. E é o que eu sempre defendi. Eu não quero que ninguém pense como eu. Eu defendo o meu ponto de vista, eu defendo os meus valores, e isso eu vou levar comigo e não vai ter mudança. Quem me conhece sabe do que eu já passei aí por diversos pontos, diversas mudanças aí de caminho, porque eu não vou mudar os meus valores, tá? Eu posso errar, posso vir te pedir desculpas, mas os meus valores, eles são inegociáveis. Só que quando você conversa com alguém e você tenta colocar os seus valores para ela pensar realmente no que você está falando, aí você é extremista. Quando você defende a sua família, não, é porque você está sendo egoísta. Quando eu quero proteger a minha filha de uma doutrinação, aí é porque eu estou super protegendo. Não, eu estou vendo o que está acontecendo no mundo e eu não quero isso para ela. Né? A gente perdeu muita a capacidade de ouvir pessoas mais simples. Hoje só se dá espaço para os especialistas. Então, qual que é a tua formação para você falar isso? Qual que é o teu lugar de fala para você falar isso? Se você não for ali daquele nicho, se você não tiver uma formação, perdeu completamente a tua experiência. Uma dona de casa ali que às vezes criou 4, 5 filhos, passou necessidade, vive com um salário mínimo, quanta experiência essa mulher tem para te passar? Um pai de família sai cedo, trabalha, volta cansado, ajuda o filho na tarefa. Esse homem não tem valor porque ele não tem um nível, ele não é um especialista em nada. A gente acabou perdendo os valores básicos, aqueles lá da raiz. Então, quando eu vou falar, eu não gosto muito de falar se eu sou formada, se eu vou me formar, qual é a minha capacidade. Não, eu quero que me ouçam e que acreditam no que eu tô falando, que pensem no que eu tô falando, falar, ó, realmente a Renata tem razão nisso que ela tá falando. Ou não, ó, isso daí a Renata extrapolou, não é bem assim que eu concordo. Mas precisa pensar no que a gente fala, parar com essa questão de eu vi na Globo, é verdade. Não pesquisar. Você fala em não pesquisar, não ir atrás. E justamente é isso. Na minha época, vai escutar tua avó tinha experiência. Eu duvido que de 10 jovens hoje, acho que só, vou colocar nem 20% vai visitar os vô. Sentar e lá contar uma história, eu vou contar a tua história, como é que foi? Não tem mais tempo, ninguém mais tem tempo para Não tem tempo e não gosta. É sem graça a história que o vô tem para contar. Sim, Né? sim. Porque hoje você tem a informação tão rápida, porque eu quero saber lá, os meu avô não valores, sabe, pode meus avós não sabem de nada, eu que Sim. sei. Né? Eu tenho 15 anos, eu sei mais do que toda a experiência que a minha família toda já teve lá atrás. Quando a gente fala em marketing político, a gente percebe isso tirando qualquer dos lados, direita, esquerda, centro, sul, o que for que você quiser colocar, gente, mas quando vocês conseguem identificar, o marketing político acabou com a sociedade. Porque somos números. E quando a sociedade percebe que somos números, já é tarde. Quando ela percebe alguma ação já foi feita, os impostos já foram aumentados. Então, até lá, vamos aumentar tal coisa. O que a gente faz? Vamos dividir as pessoas. Então, ficam brigando nas redes, todo mundo se matando, ninguém fala com ninguém. E aí, no final das contas, os políticos vão lá, eles fazem a lei, eles decretam e batem o martelo. Então, infelizmente, o marketing político ele ajuda a criar o ódio. Ele esparrama o ódio. Eu tenho certeza que quem está escutando a gente aqui, às vezes a pessoa vai olhar e falar, não, vou até trocar o canal, estão falando de política. Entendeu? Não quer nem saber a opinião mais, porque ele não tem a opinião própria, ele só tem saco cheio da política. Exatamente. Ele só tem isso daí. E, infelizmente, nós vamos pagar caro, e tá pagando caro, já estão pagando, mas as pessoas não têm a noção que vai ser pago daqui 10, 15 anos. Que não vai ter nem o que comer. Se deixar do jeito que eles estão querendo fazer, destruindo o agro, destruindo realmente os empresários. Você imagina, se hoje as pessoas estão quase 95 milhões de pessoas dependendo de um Bolsa Família, de tudo mais, é isso que eles estão querendo, eles querem dobrar a aposta, eles querem triplicar a aposta. Sim, eles querem dependente. É isso. Quando você está dependente do que eu tô te dando, você vai fazer o que eu quero. Mas aí eu vou te dar um salário mínimo, vou te dar uma comida, Bolsa Gás. Você vai lá buscar o Bolsa Gás, depois você busca um saco de arroz e feijão, vai para tua casa. E aí é isso. E se você reclamar, a gente corta. Sim, hoje a gente tem uma saúde ruim, um ensino ruim, tudo é ruim. E aí as pessoas, mas é o governo que tá dando. Não, o governo não dá nada de graça, é você quem paga. Na verdade, nós estamos pagando pela corrupção. Exatamente. E não pela melhoria na saúde. Não. Nem pela melhoria na escola, pela corrupção da merenda escolar, pela corrupção da saúde que a gente vê em Catanduva, em todo o Brasil inteiro, tanto de bilhões, nós estamos falando de bilhões desviados. Fora o que sai do Brasil. Sai do Brasil. Fora o que é investido fora do Brasil. Então esquece essa historinha de, não, porque nós vamos salvar isso. Não, eles não querem salvar a gente. Porque se quiserem salvar a gente, você só vê. Se você calcular o que desviaram do INSS, que desviaram já da Lava Jato, que desviaram, juntar tudo, você constrói um novo Brasil.
Você constrói literalmente no Brasil, você constrói milhares de escolas, milhares de hospitais. Cara, todo mundo ganhando bem, mas não, eles não podem fazer isso, eles têm que corromper, eles têm que destruir tudo. Eles não querem. Eles não querem. Eles não Então, querem. quando você consegue entender isso que eles não querem, e como que mudaria isso? Mudaria isso com um pai chato. Quem gosta de pai chato? Ninguém gosta de pai chato. Agora, o que eu falo por isso? Um prefeito chato é aquele que faz o que tá na lei e não faz só pros amigos. O que é o presidente chato? É aquele que faz o que tá na lei, não só para teus amigos. E quando você faz regras, então a regra é essa, a regra é aquela, você deixa de gostar da pessoa. E pai, isso é chato, hein? Pelo amor de Deus, que horas que eu mandei você voltar? 10 horas? Você chegou 10h30. Semana que vem você não sai. Você tem a punição. As leis, elas têm que realmente servir para que elas têm que ser cumpridas. É o que eu falei aqui de Catanduva. É isso. Para que tem a lei? Se ela não vai ser cumprida? A gente viu ela nos fogos de artifício. Prefeito bom não se reelege, presidente bom não se reelege, porque ele precisa fazer pão e circo. Precisa enganar a pessoa. O ano que vem nós vamos andar com o ônibus de graça em Catanduva. Então aí vamos votar no cara porque ele vai dar ônibus de graça. Olha que maravilha, hein, cara? E empresas estão vindo aí? Estão vindo os negócios? Eu acho que a única coisa que serve hoje em Catanduva aqui na rua é fazer um rally. Rally seria legal, Rally Catanduva. Mas aonde? Catanduva inteira. Qualquer pode escolher, desde o centro até os bairros. Já entortei roda do meu carro, já quebrei para-choque, tudo com buraco. É uma coisa maravilhosa. E quando não, tem a propaganda, né, que eu falo que é a Rede Gables de Catanduva. Você vai lá e asfalta um pedaço da rua, e aí asfaltei bairro tal. Aí você vai lá, tem 2 quarteirões, o da frente que tá cheio de buraco. Volta daqui 120 dias, pra você ver como é que vai estar aquele buraco. É mais uma chuva. É recapeando, ainda bem que eles falam que é recapeação. Eles vão lá e jogam um cimentinho por cima. E o pior é que o próprio centro da cidade é abandonado. Sim. Você não consegue mostrar alguma coisa bonita de Catanduva. Quando teve aí a questão do interesse de cidade turística para Catanduva, aí eu vi bastante crítica, né? Eu acompanho bastante rede social exatamente para entender o que a população está pensando, os comentários do pessoal. Vai vir fazer turismo no buraco, vai vir fazer isso. Aí eu vi político, não, mas é interesse político, vai vir verba para a cidade e tal. Vai vir verba para a cidade investir em quê? De turismo da cidade, se a própria cidade, se o asfalto da cidade, se a infraestrutura, se os estudantes estão se formando e estão indo embora. Eu vou no clube de campo, existe. Aí eu vou no conjunto esportivo. Onde você vai? Você desce o centro, tudo aluga. Sim. Então, de novo, base, prioridades. Qual que é a prioridade de Catanduva? É manter aqui, crescer a cidade. Compara Catanduva com qualquer outra cidade aqui da região. Catanduva tá perdendo para europeus. É feio demais. Que nem eu falei com o David que estava aqui, eu falei, cara, a gente tem espaço sim. Imagina, vamos pôr simples aqui, ó, o recinto de exposição. Todo mês deveria ter uma feira. Feira da comida, feira de alimentação, feira de tecnologia, e não a feira com show e festa. Uma feira, você vai lá, tem um monte de gente que vai ensinar como faz bolos, tem um monte de boleiro, um monte de doce, pessoas que fazem, então feira dos doces, cria-se ideias, cria-se vontade. A pessoa vai num evento desse e fala assim, nossa, eu vou montar um negócio de bolo, aí eu vou montar um negócio de doce, nossa, tecnologia, traz as empresas de tecnologia pra cá, não é pra vender, demonstração mesmo. Então, dava para fazer aqui. Dá para fazer muita coisa que não precisa de investimento. Eu falo sempre, eu sou da área do esporte, então eu tenho que sempre defender aqui, né, a minha bandeira. Eu nadava quando adolescente, hoje eu sou da patinação, mas sempre gostei de esporte, sempre acreditei que o esporte salva vidas. No contexto geral, realmente, da palavra. Você tira a criança da rua, se você tem um espaço para ele praticar esporte, você leva os pais para fazer um lazer, porque ele vai assistir teu filho praticando um esporte, então sempre defendi. E aquela área do Jardim dos Ipês, aquela avenida do UPA, ali era uma área muito bonita quando inaugurou. Eu sou do Conjunto Euclides, nasci lá, minha casa lá é até hoje, morei no Solo Sagrado, morei no Bom Pastor, então a minha região sempre foi aquela. Então era bonito. Aquilo ficou abandonado. As quadras, não, tá escuro, a quadra não tem cesta, o gol não tem a rede, a ciclovia tá cheia de buraco. É um abandono. Eu fui andar lá à noite, é perigoso até, é tudo escuro. É perigoso. Ali teve cenas de sexo ali no fundo, pessoas usando droga lá no fundo, é pra isso. A ciclovia, pra quem não conhece, ela contorna. Às vezes a pessoa acha que é só aquele pedaço que vai até a UPA. Não, ela tem um contorno super bonito, vai até lá embaixo no lago e volta. Então, é um espaço que poderia ser aproveitado. Você pode fechar uma faixa no domingo de manhã pro pessoal andar de bike, andar de patins, melhorar o asfalto, fazer caminhada, levar os filhos para um lazer, levar a feirinha,
pracinha, levar food truck. Aí já aumenta tudo, pipoqueiro, algodão doce. Se você movimentar o espaço, automaticamente você vai levar outras pessoas que não dependem de investimento da prefeitura. A prefeitura não vai gastar para colocar um cone e fechar uma faixa para o pessoal andar de bike, para fazer uma caminhada, para você convidar a feira, os feirantes que antigamente, né, eu nem sei como tá hoje, porque o número reduziu tanto, mas cada dia tava em um bairro. Então leva ali, coloca eles num ponto só, é gratuito. Não precisa, não tem investimento. Ou você pode esparramar mesmo, que nem tinha um projeto lá que era evento nas praças. O que é os eventos nas praças? Então, em cada praça, direcionado em cada bairro, teria seu pipoqueiro, algodão doce, pula-pula, um cara tocando violão lá, e música, ou um artista, ou teatro, seja o que for, em todas as praças. Mas o que significa isso? É música, arte? Não. Se você parar para pensar, aonde tem evento, a prefeitura vai lá e recapeia, pinta, arruma. Então vai ter corrida no aeroclube, no aeroporto. Eu sei quando vai ter algum evento no aeroporto, que eles pintam. Tá lotado de gente cortando mato, pintando, começou a falar, mas alguma coisa vai acontecer. Batata. 5 dias depois tá lá os decorrendo. Eu fiz um vídeo até mostrando que eles pintam, né? Porque a hora que você filma de longe, fica tudo muito perfeito, né? Mas eles passam a tinta, às vezes, na grama, no buraco, eles passam por cima. É um cimentão mesmo, é uma fita com água lá que joga em cima. É a verdadeira Rede Gables. Não, é isso mesmo. Mas então, se você tivesse todas as praças funcionando com população em cada canto, eles iam melhorar, porque ali nós somos números. Infelizmente, nós somos números. A população começa a perceber isso, então, de vez ela brigar entre si, elas tinham que cobrar. Quem ganhou lá? É PT, PSDB, PMDB? Não, qual que é o governo? Não interessa o governo. Eu quero que essa praça melhore, eu quero que essa rua melhore, eu quero mais escola aqui, eu quero melhoria aqui, mas todos falando a mesma linguagem, mas não. É oferecer o lazer. É o lazer, mas é aquela disputa de fala, mas e o teu prefeito? Ah, mas e o teu? Mas o antes, o outro era melhor. É uma disputa, a política não acaba, os partidos políticos, eles não terminam na eleição, eles continuam batendo. Então, eu não vou mentir, quantas vezes assim, eu tô fazendo oração para Deus, para que o presidente atual desse Brasil, que eu não apoio nada, se dê bem mesmo com os Estados Unidos, com as pessoas, com o mundo, porque nós precisamos que o Brasil melhore. É que a gente tá no barco. Eu tô nesse barco, incoerente você torcer pro barco afundar. É isso. Por mais que a gente não concorde... Nunca vou votar nele, não apoio ele, não desejo, nem não daria não abriria a porta para ele. Não abriria. Mas já que esse cara tá lá, cara, pelo amor de Deus. Que pelo menos nos mantenham em uma condição de sobrevivência, sobrevivência. Né? Porque a gente percebe que é isso que ele não quer. Ele não quer isso, ele não quer sobrevivência. Ele quer a sobrevivência pra turma dele. Ele quer a sobrevivência dele. Isso, mas se a população percebesse isso, falar, não, calma aí, meu amigo. A gente não tá falando só de picanha e cerveja, a gente quer menos imposto. Eu não aguento mais pagar imposto. Agora imposto sobre imposto sobre imposto. Aí vem dia 2026, havia os grandes sistemas do imposto. Eles só fazem grandes sistemas. Aí você vai fazer pesquisa e fala assim, tá, o que melhorou no Brasil esses 2 anos? O que melhorou? Qual que é a melhoria? O que é o PIB? O que é isso, PIB? Né? Pessoal aqui quer algum batimento cardíaco? O que é isso? Né? As pessoas não sabem, não pesquisam. E falam a linguagem. Emoção. E a linguagem, às vezes, Daniel, é muito difícil. Sim. Quando vem alguma coisa muito grande, eles colocam palavras difíceis para se fazer de inteligente, né? Porque Sim. quando você coloca aí um juridiquês aí no meio de tudo que você fala, nossa, aquela pessoa é culta. Não, ela só sabe aquela frase, mas ela decorou aquilo. Aí você vem com uma linguagem mais simples, explicando que a gente tem aí o Nicolas Ferreira. Sim. Quando ele solta um vídeo, explode. Porque todo mundo concorda com ele, não, mas todo mundo entende o que ele tá falando. Sim. Ele consegue expressar a ideia daquilo para você concordar ou não. E muitas vezes os projetos, eles vêm é porque o PIB do Brasil atingiu tanto, cresceu, caiu, não sei o quê. A população que tá lá sobrevivendo, que é isso que ela tá trabalhando para sobreviver, para almoçar no dia, ela não quer saber o que é PIB, ela quer saber se ela vai ter comida no prato do filho dela à tarde, ela não quer saber quem tá no governo, ela não quer saber se é o Lula, ela não quer saber se é o Bolsonaro, ela não quer saber se é o Centrão, ela não sabe que isso existe. Sim. Ela precisa saber se amanhã ela vai ter dinheiro para comprar o arroz, o feijão e uma comida para colocar no prato do filho dela. E perdeu-se isso. Perdeu-se não, na verdade, usam isso, né? Eles usam exatamente essa necessidade da pessoa. Criando essas pessoas para essas pessoas ficarem com ódio de quem pensa contra o sistema. Porque você vê a quantidade de pessoas que não tá indo votar. Sim. Cada vez tem menos gente indo votar. E é isso que eles querem. E é isso que eles querem.
É o poder totalitário. Sim. Quanto menos pessoas votam, ou quanto mais poder eu tenho sobre essas pessoas, eu me perpetuo aqui no poder. E não quero saber se o Supremo Tribunal está cumprindo o que é a função dele ou não. Deixa eu viajar, deixa eu dar dinheiro para a Janja viajar, deixa eu lá envergonhar o povo brasileiro fora do país, né, com as falas, com as ações, deixa eu lá enfrentar o Donald Trump, o Trump, e falar para a população que eu estou lutando pela soberania do Brasil. O agro não vai exportar mais, não tem problema. O importante é a soberania. Soberania, não sabe nem o que é isso. Não, então hoje, soberania, democracia, Estado de Direito, são palavras que a hora que você ouve, você fala, ih, lá vem, né? Porque ninguém sabe o que é, mas o governo tá defendendo, então o governo tá me protegendo. É um E time assim... de futebol, literalmente. Time de futebol, teu time pode ser horrível, mas você vai defender ele. E não deveria ser assim, novamente. Quem tá lá, tá trabalhando, tá ganhando pra isso. Não tá exercendo só por amor, não. Eles estão ganhando, entendeu? Exatamente. Agora, se eles estão ganhando, faça por merecer, mas não vão fazer. A população não quer. Eu já decidi isso aí, eu tenho certeza, porque quando você tenta fazer as coisas certo, você vai sempre encontrar 2 ou 3 ali, mas a grande maioria, nossa senhora. O que você vai oferecer pra mim? O que é bom pra mim? O que é bom pra minha família? Vou votar nele porque é meu amigo. E assim vai, Renata. E isso cansa, cara. Eu não sei com você, mas eu tô literalmente cansado. Eu falo que eu espero? Eu espero o apocalipse. É a única coisa. Qualquer mudança do Brasil hoje é cair um apocalipse, que explodir tudo e começar a criar dinossauro de novo, sei lá, porque a gente tá indo pra um buraco tão profundo que a hora que todo mundo acordar literalmente, nem a Venezuela vai ultrapassar a Venezuela, porque o Brasil é gigante, a Venezuela é pequenininha. Quando a gente fala às vezes da Venezuela, as pessoas acham que a Venezuela dormiu em um dia e acordou no outro daquela forma. Não foi. Não. Aconteceu exatamente como está acontecendo no Brasil. Tudo igual. Eles defendendo a democracia, defendendo pega as falas do Maduro, é as mesmas falas. Brigando com as mesmas pessoas e apoiando os mesmos ditadores. Sim, e falando que não. Isso. Porque na eleição foi proibido falar que... Tudo a mesma coisa. Exatamente. É tudo igual, eles andam tudo iguais, eles demonstram isso, eles deixaram a mídia falar bem deles. Lá, se você ver na Venezuela, as mídias só falam mídias do pessoal que apoia Maduro. Senão é fake news. Então, aqui no Brasil, o que acontece com as grandes mídias? É impressionante. Não se falam hoje que o grande assessor de um braço direito do grande Supremo está denunciando coisas horrorosas que, se fosse pessoas do Bolsonaro, estaria todos os dias em todos os jornais. Nós estamos falando de pessoas que foram perseguidas, demonstração que realmente uma eleição que foi totalmente diferenciada do que as pessoas estão acreditando. O Tagliaferro tá jogando a bomba no ventilador. E você vê que ele fez a denúncia e hoje ele que está sendo o criminalizado. Já estão colocando para prender ele no Brasil. Exatamente. Então você não pode nem denunciar o crime hoje, porque você vai se tornar o perseguido. Sim. E o que ele está denunciando é tão grave, mas as pessoas estão parecendo que não estão vendo nada. Volta na normalização das coisas. Hoje, o Brasil acostumou com a corrupção, acostumou com o jeitinho. Sim. Entendeu? Você pegar aí a média de crime. Quem cometeu? Não é qual crime cometeu, é quem? Peraí. Foi a Renata ou foi o fulano? Porque se for a Renata, a gente vai pôr lá em cima porque ela é extremista. Agora, se for fulano, não, peraí. Vamos dar aí uma medida para ela de pagar uma cesta básica, de cumprir uma medida aí de varrer uma creche, não sei o quê, porque, né, ele tá lutando pela democracia. Mas a Renata não, a Renata tá lutando contra o Brasil. Ela quer acabar com a democracia do Brasil, ela é uma fascista. Então, tudo que a gente fala, já te rotulam, eles não te ouvem mais. Não, e aqueles que apoiam esse governo atual já criam ódio em você e já saem xingando você de tudo que é essa maneira. É impressionante, é impressionante o que nós estamos dizendo. E você para imaginar, então você vê, a grande mídia, de vez de falar tudo que está acontecendo, é só o que ela acredita que possa ajudar o governo atual. A população cria-se um bloqueio tão grande que a única maneira de ele assustar da corrupção, se a corrupção tiver o vizinho. Sim. Se for o amigo, você viu o que aconteceu com o hospital aqui em Catanduva? Explodiu, todo mundo, nossa, fica aquela coisa maluca, todo mundo cobrando aquele hospital. Mas aquele hospital não começou aqui, você pegar o Brasil inteiro. Você pegar a coisa gigantesca, nós estamos falando em milhões, bilhões. Aí você vai pegando mais ainda, esses mesmos caras que estão fazendo isso, que estão juntos, estão no INSS. Aí você vê que a coisa é gigantesca, mas não tem problema. Não. Ali eu não quero saber. Não eu só quero saber daqui. E mesmo assim, sabe o que foi engraçado? Que quando saiu a questão aqui do Mahatma, eu ouvi muitas pessoas, é mentira, eles não foram presos.
Ah, não, esses nomes não, eles não foram presos, já estão soltos, já estão aí. Não, eles estão presos, eu acabei de confirmar, eles continuam presos. Não, mentira, acabei de ver fulano na rua. Não, você não viu, ele tá preso. Saíram na rua também. As pessoas não acreditam mais que alguém pode realmente ser punido. As pessoas acham que... Mas também não entende de lei, porque se começasse a entender de lei, eles estão sendo julgados. Ninguém foi preso realmente, porque eles estão sendo julgados. A única coisa é que eles têm preventivo. Quando você fala em preventivo é porque realmente alguns têm que ficar presos para não atrapalhar as investigações. Sim. Ponto. Mas as investigações estão sendo rodadas. Então, as pessoas não têm noção. Acho que é assim, peguei você, tá preso, tá lá, pô, vai pôr na cara. Não, demora. Ainda mais no Brasil. Demora. Tá? Vai ser julgado, depois vai lá, vai pegar provas e vai indo. Então, quem tá preso é preventiva, mas não foi julgado. O julgamento ainda não saiu. Sim, e ainda a gente mudou até pra ficar preso, né? Não tem mais, tem que ser transitado e julgado. Demora tudo, cara, é muito doido isso. Não, e quando eu fiz um questionamento, eu apanhei muito aqui em Catanduva, porque eu fiz um questionamento que o Mahatma Gandhi na época parece que foi tão longe, mas quando... Eu vi um vídeo seu disso. Quando surgiu tudo o que aconteceu, as pessoas só falavam daquele caso, e aí eu questionei. Ele está envolvido em 18 cidades, salvo engano. Rio de Janeiro, Piracicaba, não é muita coisa. Aí quando eu questionei, e Catanduva, tá tudo ok? Eu estava apontando para pessoas, eu estava acusando. Não, eu não estava, eu estou fazendo um questionamento que ele é muito válido. Se a instituição que está localizada na cidade de Catanduva, que presta serviços para Catanduva durante tantos anos, está envolvido com esses escândalos, com essas supostas corrupções, com esses desvios, suposto, né? Hoje a gente tem que pôr suposto. O suposto desvio de dinheiro em 18 cidades. Aqui em Catanduva eu não posso criar um alerta de que será que em Catanduva está tudo correto? Não, porque eu estou apontando o dedo para pessoas. O cara mata em 16 cidades, mas aqui em Catanduva aqui em Catanduva ele não vai fazer nada, não. Eu só estou localizado aqui em Catanduva Sim. porque a cidade é muito boa, me oferece muitos benefícios, né? A gente tem uma infraestrutura, Sim. então eu vou ficar aqui em Catanduva, mas eu vou fazer algo errado só lá Sim, fora. Eu entendo o que você quis dizer isso daí. E a gente batendo na tecla, a gente assustou pelo valor até agora, né? Milhões, bilhões, sei lá quantos. Que não deve ser nem a ponta do iceberg. É isso. Se você colocar, então vamos colocar a máfia do asfalto. Vai pra máfia do asfalto. Quer colocar em Catanduva? Quer colocar onde? Onde você quer colocar? Em que Qualquer cidade. Então é isso que eu tô te dizendo. Só se for meu vizinho pra eu chocar. Fora isso, cara, o que a gente tá falando aqui é só pra quem tá pesquisando. Ninguém tá entendendo o que nós estamos querendo dizer sobre isso. E o Brasil seria outro mundo se a gente tivesse capacidade de entender e as pessoas gostassem de ler. É que nem eu já postei e posto direto, falo, pelo amor de Deus, gente, voltem a ler, nem se for gibi. Na minha época, a gente era criança, eu tinha milhares de gibi, da Mônica, da Turma do Cidadão. Ninguém mais lê nada. Não. Nada. E agora veio a santa inteligência artificial. Sim. Que o jovem, hoje, ele entra e já é só escrever, eles já dão todo passo a passo. E alguns lê, outros nem lê o que tá acontecendo. Alguns já mandam o que tá lá e acabou. Falou, tá certo. Tá certo, não preciso nem quem sou eu? Que a Globo falou tá certo, agora que a inteligência artificial tá certo e vai indo. Quem sou eu pra discordar da inteligência artificial, tá não é verdade? A gente automaticamente já se coloca como inferior a tudo. Sim. A tudo. Qual que era a minha obrigação? Era fazer o certo, era pesquisar. Antes de soltar ou escrever alguma coisa, eu lembro quando a revista Stamp me chamou para começar a fazer matéria, eu demorei um mês para falar sim, porque como é que eu ia escrever, quem ia corrigir, quem ia fazer as coisas, eu tinha medo do que eu ia escrever. Hoje não. Hoje a pessoa fala, você vai fazer tal coisa, outro vai fazer tal coisa, tá, coloca o texto lá, já sai. E é muito doido isso. Sim, voltando na capacidade de pensar, hoje você vai debater com alguém, eles vêm com uma relação de números, porque olha aqui, os dados do fulano me mostram isso, da pesquisa não sei do que fala isso, e você é obrigado a levar aquilo como verdade, porque se você questionar que aqueles números podem ter sido alterados, eles podem ter sido manipulados, eles podem ter tido um jogo político para elevar tal índice, abaixar o outro, não. Você que está errada, você não pode mais questionar. Quando você questiona, você é errado, você não está sabendo pensar. Agora, o que a inteligência artificial colocou, o que aquela pessoa que está debatendo com você te trouxe de números, é fato e você não pode contestar. Jamais. Não. E você não cansa disso? Cansa. Fica esse negócio da política, porque eu tô falando assim, todo dia eu fico parando, cada dia que passa eu tô vendo que eu tô ficando mais distante. Mas não é porque... Como você vai perceber, fala, como que eu vou mudar isso?
Você sabe que... Fica doente, cara. Você sabe que tem hora que você fica, assim, tão exausta, porque parece que você é repetitiva. Se daqui um mês a Lá gente vem ela de novo. voltar e fazer outro podcast, É. eu vou estar falando praticamente as mesmas coisas, a gente vai estar debatendo os mesmos assuntos, porque nada muda. Então você fica sendo cansativo, você fica repetindo as mesmas coisas. Você fica sem conteúdo, não porque não falta assunto, Sim. mas você fica sem conteúdo nas suas redes sociais, porque você vai sempre falar da mesma coisa. Então, lá, tá criando pelo em ovo, nada tá bom pra ela. Não, não é que nada tá bom, gente, eu quero pensar, eu quero mostrar. Quando eu comecei as aulas do Olavo de Carvalho, uma coisa que me impactou muito foi uma questão de eu não quero ouvir, eu não quero ler o que a esquerda fala. Eu não gosto do Paulo Freire e ponto. Eu não gosto do marxismo e ponto. E o Olavo de Carvalho, ele sempre falava... O que mais leu, o Olavo de Carvalho, o que mais leu foi Exatamente. isso. Ele leu muito mais que todo mundo. Eu não tenho que ler o que a direita está defendendo. O que a direita está defendendo, eu já tenho isso como valor. Eu preciso ouvir o que a esquerda está falando para eu conseguir ter um contraponto e mostrar e desconstruir a narrativa deles. E hoje isso não está acontecendo no mundo. Não, a bolha só quer ouvir. Se eu tô falando pra direita, não, eu quero que quem me ouve, a esquerda não vai mudar de opinião, mas eu quero que quem me ouve são aquelas pessoas que não gostam da política, são aquelas pessoas que não entendem, que não sabem o que está acontecendo e que levam a informação que está vendo como verdade. Porque são essas pessoas que a gente consegue fazer elas virem a pensar e tomar uma decisão de certo e errado. Você não vai converter um esquerdista. Tá? Tem aqueles ex-esquerdistas? Tem. Principalmente aqueles mais velhos que acreditaram lá numa causa de quando se formou o PT, sem Lula, sem nada. E aí a gente vai pegar uma história muito longa. Sim. Mas ele tem um contexto de pessoas que acreditavam naquilo e hoje não acreditam mais porque viu o que foi desconstruído, né? O que eles querem desconstruir, principalmente a base de família. Mas quando você pega alguém que vem defender a direita, vem falar de política, não, gente, a gente tá falando de valor, eu tô falando que eu sou contra o aborto, tô falando que eu defendo a religião, independente de qual ela seja, eu tô falando que você tem direito de falar o que você quiser, mesmo que seja para me atacar. Porque se eu me sentir ofendida com o seu ataque, eu tenho meios, ou pelo menos deveria ter, né? Porque hoje as leis estão tão inversas, mas eu tenho meios para me defender, eu não posso te proibir de falar. Mesmo que seja o maior absurdo do mundo, eu tenho que lutar pelo seu direito de falar. Sim. E você começa a perceber o seguinte, ó. O jovem, a grande maioria dos jovens, a grande maioria mesmo, até quem é de direita, já foi pensamentos, já teve pensamento de esquerda, porque a esquerda, na época da infância, da juventude, o que ela ataca mais? É o emocional. O racional, o que é a razão é muito pouco. Então o que eles investem mais? Nos emocionais. Quem são? Os artistas. Né? São os ativistas, esses caras que ficam gritando, Greta, que fica gritando, mas tem o iPhone da última geração, come caviar, mas grita que quer salvar o mundo. Mas isso eles não mostram, né? Só mostra o lado emocional. O socialista de iPhone? Eu fui prejudicado, eles me amarraram, mas cadê a mão? Tá machucada? Não, tá mais bonita, mas eles né? eles criam uma emoção para que o jovem acredite nisso e fale, estão prejudicando, estão matando, estão criando. Então eu entendo até quando eu vejo um jovem quando ele tem pensamentos de esquerdista, essa fúria, essa raiva, porque esse pessoal tá criando isso neles. A ideia de que vai salvar o mundo. Isso. E aí, se a gente consegue conversar com eles e mostrando doses homeopáticas, que é dosinhas pequenininhas, porque não adianta você jogar tudo para um jovem, explicar para ele, que ele não vai entender, mas começar a mostrar, tipo assim, explica uma razão clara. Tá, então você vai aumentar 20% de imposto pro cara que vende a carne. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar. Então, você gosta da picanha? Quanto você paga a picanha? Então, vamos colocar uma coisa simples, que as pessoas chocam. Então, você compra um carro hoje de 120 mil, se tirasse o imposto, ele valeria 50. Sim. Aí você mostra isso para um jovem, ele assusta. Fala, como assim, cara? Porque tem imposto disso. E eles não entendem esses impostos. Quem cobra esses impostos? O governo. Essa carne que você paga hoje R$110, você poderia pagar R$12. Ele vem por quê? Tem um imposto de 20% disso. Então você tem que ir explicando para eles, mas como é que você vai chegar até eles? Porque realmente eles estão separados da razão. Eles estão usando a emoção. A emoção, então, que você falou das escolas federais, elas ficam lá, eles ficam colocando um monte de cartaz maluco,
Aí divide-se, quem fuma maconha para um lado, quem cheira cocaína para o outro, e quem gosta de pichar muro picha, vai pichando, vai Tudo desenhando, pode. ficam vendendo feira hippie dentro da faculdade, ninguém entra nas aulas, os professores não estão nem aí, e eu digo mais, hein, você que é professor, duvido um professor de história que saiba muito história defender o socialismo. Duvido. O cara é formado em história, estudou mesmo, PhD, o caramba, 4, você defende o socialismo, duvido. E sabe o que acontece? O comunismo, né, o socialismo, ele nunca deu certo porque ele não foi aplicado da maneira certa. Então, aqui no Brasil a gente vai conseguir. Em todos os outros países não deu certo porque eles não conseguiram. Eu escutei da pouco do presidente isso aí daqui. Esse presidente atual ele falou isso. Nós vamos tentar, nós não conseguimos colocar em prática ainda. Mas só onde colocou, destruiu tudo. É o próprio Foro de São Paulo. Sim. O Olavo de Carvalho era louco, ele foi atacado, sim, é o astrólogo. Não, esse é louco, não tem informação, não tem isso, não tem aquilo. Tá aí o presidente falando com a boca dele. Quando eu criei o Foro de São Paulo, quando nós participamos do Foro de São Paulo, quando o Zé Dirceu falou no Foro de São Paulo. Ué, mas ele não existia até ontem. Até ontem era loucura da nossa cabeça. Sim, sim. Mas eles falam muitas coisas que parece que para eles não tem peso. Eles falam mesmo, eles falam. Hoje ele fala uma coisa, amanhã ele muda e não se preocupou com o que tá lá, né? Nós que colocamos o primeiro comunista lá, né? Tá tudo tranquilo. Tá. E o que eu fico mais indignada é com a população ouvir e falar lá do celular. Nossa, você viu lá que absurdo? E tá todo mundo seguindo tua vida. É que eu falo uma frase na minha cabeça, eu falo, o que me assusta não foi Hitler ter comandado uma nação, e sim essa nação ter apoiado Hitler comandá-la. Exatamente. Porque o cara só entrou lá porque teve apoio. Apoio, foi indo, foi apoiando, brigando e enfraquecendo todos os pensadores que estavam contra e virou o que virou, cara. É uma loucura. Em outros países, Záquia, por muito menos eles param um país. Sim. Por muito menos. E aí lá a Renata mandando parar o Brasil. Pronto, já aprendi. Pronto, a Renata vai lá, já tá na lista também. Mas por muito menos, as pessoas não estão indignadas com mais nada. Pode roubar, pode Brasil virar Venezuela, pode passar fome. Eu acredito que o brasileiro ele só vai acordar quando faltar mercadoria na prateleira do mercado. A hora que aí ele vai falar, não, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Só que eu acho que aí já vai ser tarde. Né? Você me perguntou se não cansa. Cansa. Cansa e muito, porque você é uma voz no deserto. Você é louca, você tá batalhando sem ganhar. Eu não sou política, eu não tenho cargo, eu não ganho de nenhum lado. E eu não desisto. Eu não desisto porque eu tenho que acreditar. Porque se todo mundo entregar de bandeja, a gente vai ter sempre maus políticos ocupando os cargos. E eu não tô falando só Catanduva, não. Eu tô falando do Brasil todo. E isso é não só cargo político, é cargo no judiciário, é o presidente da OAB, é o presidente do sindicato. Por mais que eu não concorde, eu não gosto de sindicato, mas que pelo menos tenhamos pessoas melhores para defender o que realmente eles se colocam a defender. Então, quando a gente fala, a gente precisa de pessoas melhores, a gente precisa de pessoas melhores em todos. Vai ter pessoas ruins? Vai. Tem médico ruim, tem polícia ruim, tem político ruim, tem comentarista ruim, tem pessoas ruins em todas as profissões. Mas a gente precisa acreditar que a gente consegue colocar pessoas melhores, pelo menos aquelas que estão, aqueles cargos que dependem da gente. E quando tiver uma ruim, que a gente possa apontar o dedo e falar, você não está trabalhando em prol da sociedade, você não está, a gente precisa ter essa liberdade para apontar o dedo que hoje a gente não tem mais. Sim. Na época da eleição do presidente, né, da última, a que o Bolsonaro perdeu, eu perdi o meu Instagram 4 vezes. Ah, eu perdi também. Eu perdi meu Instagram 4 vezes e só por repostar alguma coisa que aquilo lá era fake news. E hoje a gente tá vendo que o que foi colocado são fatos declarados pelos próprios políticos que estão naquele cargo. Sim. Foram coisas que a gente mostrou e derrubaram. Você tá... É mensagem, não é fake news, né? Você está disseminando desinformação. Sim. É a 90 política. dias, eu fiquei 120 dias depois. Eu perdi, eu comecei do 60, zero. 60, 30, 90, 120, foi cortando. Aí eu só podia anunciar em alguns lugares. Foi uma loucura. Eu comecei o meu do zero. Hoje, as entregas das minhas postagens, elas são bem reduzidas. Né? Ou você tem que impulsionar alguma coisa que eu não gosto muito, só quando é algum tema que eu quero muito que se espalha, mas ou você impulsiona ou entrega muito pouco. Sim, eles vão diminuindo e não tem jeito. Mas você sabe que é uma coisa que você pode colocar no teu coração, eu acho que você já tem ela, mas pelo menos no meu caso, não é que eu não desisto, eu vou continuar sempre batendo, sempre falando, pelo menos eu avisei. Porque quando acontecer, quando você luta,
por algo que você sabe que está contra, aquela coisa acontece, a dor não é que ela é menor, mas quando você lutou contra ela, você fica mais calmo do que aquele alienado. Sim. Que tá lá ficando, porque é maravilha, tá maravilha, tá maravilha. A hora que explode tudo, a hora que ele vê toda essa porcaria explodir, que a gente tá vendo, eles vão levar um choque tão violento, Sim. que aí eles vão começar a entrar em depressão, chorar. Eu acreditei nele, eu acreditei naquele. Primeira coisa, não precisa acreditar em político nenhum. Você tem que acreditar em dados, em números, em fatos. Sim. Você não tem que ter o político de estimação, você não tem que ter um político de estimação, você não tem que ter o amor pelo aquele político, você tem que ter fatos, você tem que ter números. Você apoiar alguém não significa que você concorda com todas as ações que ele vai fazer dali pra frente. Então você coloca sobre liberdade de expressão, que o brasileiro adora isso. Sim. Na época que tinha um presidente anterior, né? Ali todo mundo xingava, brigava, humilhava, fizeram um filme até jogando bola com a cabeça do presidente. E podia, porque era liberdade de expressão. Você não via o Facebook bloqueando, você não fazia nada bloqueando. Era liberdade de expressão. Hoje, com o atual, tudo que você faz pode ser processo. Nós estamos vendo o cara do STF processar, prender uma moça, uma senhora, porque xingou o presidente. E assim vai. Quer dizer, então, qual que é a lógica da liberdade de expressão que as pessoas estão... Então, só pesquisa, eu não estou falando se apoia um, apoia o outro, só analise a liberdade que você está perdendo, só analise as dificuldades que você está tendo, só analise quanto mais difícil está ficando você arrumar um local para trabalhar. O mais grave é você ver algumas pessoas concordando com esse cerceamento da tua liberdade. Sim. Porque enquanto tá cerceando a minha liberdade, o outro lado tá lá concordando, dando risada e tá falando ok. Não é comigo? Só que vai chegar neles. Vai chegar. É isso que as pessoas não estão entendendo. Que hoje você tá comemorando porque eu não posso falar, mas não vai parar em mim. Vai parar em outros, vai parar em você, vai chegar em você. A hora que a gente só puder assistir o canal das informações que eles permitirem, a gente viu aí uma lei que eles estão tentando, não desistiu ainda, de controlar as redes sociais. Por quê? Só pararam um pouco que vira explosão em alguns lugares aí, que falou, opa... Peraí que pode dar ruim aqui, deixa eu ver Deixa aqui. Mais pra frente, deixa eu mudar aqui os termos, as palavras, porque tem uma desconstrução da informação, exatamente porque hoje ninguém lê. Quando alguém discute um projeto, dá pra contar, acho que de 10, uma pessoa pegar aquilo e ler o que realmente... Ou, peraí, deixa eu ver o que o meu deputado tá falando, eu vou acreditar no que ele tá falando. Sim. Deixa eu ver o que o outro deputado tá falando. Não, eu vou acreditar. Por que eu vou ler, né? 10, 20, 50 páginas? Não vou ler tudo isso, não. Cara, é muita loucura. Assim, eu falo de boca cheia que eu já fui artista, né? Músico, compositor, enfim. A arte sempre foi... independente de tudo, ela não tinha partido em lugar nenhum. A gente brigava com A ou B, todo mundo, xingava todos eles. Não tinha um ativismo. E a música, infelizmente, o que eu falo? Por que me irrita muito? Porque a única maneira que o brasileiro tinha para refrescar a cabeça era escutar uma boa música, ou assistir uma novela, ou um filme, uma série, uma coisa assim, em paz, porque aqueles caras só interpretavam. Hoje viraram grandes ativistas. Sim. E ativistas, assim, de coisas malucas. Você vê a pessoa criticando o Salve Amazônia há 3 anos atrás, e a Amazônia agora tá tudo lindo, sendo que se você pesquisa, analisa, você vê o grande aumento de queimada na Amazônia. E tá tudo bem. Você não vê esses ativistas, os artistas ativistas que salvem a Amazônia falando isso. Não só artistas, você viu políticos apontando o dedo para a Amazônia e hoje é ministra. Isso. Hoje a ministra do Meio Ambiente. Então você percebe que não tem lógica isso. Então eu falo, gente, infelizmente, não adianta ir para a igreja orar. Nós estamos pedindo para que se destrua tudo aqui no Brasil. Porque o ativismo político está destruindo tudo, esse amor por bandeiras políticas está destruindo tudo, é o apoiamento geral de um partido, de um político, é o amor por um presidente de uma república, tá? Eu amo aquele, eu amo esse, e eu odeio quem for contra. Sim. Então a gente merece. O problema não tá nem em amar aquele, você ama quem você quiser, o problema é você odiar aquele que é contra você, né? A gente pegar aí a última manifestação do PT, que eles colocaram como um número quase que igual, né, comparando com as manifestações. Vamos só pensar. Eles fizeram uma manifestação com vários shows de graça em vários pontos da cidade. Ali no mínimo, se fosse pagar lá uns artistas, você ia gastar uns 5 milhões ali. Não, e a pessoa ela foi se manifestar por uma causa que quando as pessoas eram entrevistadas, elas não sabiam o que elas estavam fazendo ali. Elas estavam exatamente pelo show. Fechou. Agora, vamos inverter?
vamos fazer uma manifestação só na Paulista, não vamos fazer no Brasil inteiro, não. Vamos fazer só na Paulista, vamos colocar os apoiadores declarados ali, que defende, né, o Brasil, a anistia, que se colocam como direita. Apesar do pessoal tá tentando acabar com essa polarização, ela ainda existe e é um fato, e a próxima eleição ela ainda vai ser polarizada. Mas vamos colocar ali Gustavo Lima, Ana Castela, vamos colocar essas pessoas, o Zezé de Camargo, que são pessoas que já vieram a público e defendeu o bolsonarismo que eles rotulam tanto. Vamos fazer um show ali e falar, ó, essa daqui vai ser a manifestação da direita. O que acontece? Quem que bancou? Sim. Da onde veio o dinheiro? Vamos perseguir. Aí no outro dia tá lá, investigando Bet, investigando não sei o quê. Essas pessoas rapidamente elas vão ser colocadas em um dos processos. Seja eles qual for. Eu quero mandar um abraço também pro Wagner Moura também, que já foi um grande artista aqui no Brasil, conseguiu sair do local onde ele mora, que é os Estados Unidos, veio pra Bahia, criticar toda a política, mas voltou para os Estados Unidos, de Mercedes, local, né? um lugar capitalista. Então, Wagner Moura, nosso forte abraço para você que vive nesse país, Estados Unidos, capitalista e selvagem, que você está ganhando muito dinheiro aí que a gente sabe. Volta pro Brasil, vai na Bahia, critica todo mundo e vai embora. E deixa a Bahia, a sua Bahia, como está. Maravilhosa, linda. Ninguém rouba nada e nada está acontecendo na Bahia, hein, Wagner? Um abraço. Tinha que deixar para ele. Não, era um cara que eu gostava demais, mas olha, eu não consigo mais entender esse cara. E é muito louco isso, porque que acontece? Eles defendem umas bandeiras que aí o cara que tá lá girando o guarda-sol é um negro. Aí, e se fosse um de nós que estivesse com um negro rodando? Porque a gente tava escravizando, mas eles não, porque é mérito, é muito bom, é honrado um negro tá lá virando o guarda-sol pro Wagner Moura. Aí ele vai lá nos Estados Unidos, fala mal do Brasil, mas ele ganhou dinheiro aqui, né? Tem outros papéis, mas o Tropa de Elite foi o que deu aquela ascensão, aquele boom na carreira dele. Que apesar deles fazer o filme com outra estratégia, né? Achando que todo mundo ia ficar contra a polícia e com dó do bandidinho, e deu aquela outra repercussão, mas ele ganhou com isso. E isso acontece aqui, agora que você pega os estudantes falando mal dos Estados Unidos, não sei o que, ele tá lá no McDonald's, ele tá tomando Coca-Cola, ele tá com iPhone, ele tá com um carro importado andando, o papai tá bancando, não faz sentido. Aí eu vou cortar, vai impedir o visto, porque você tá interferindo na soberania do Brasil. Não, eu só não quero que você entre aqui nos Estados Unidos, que é o meu país, aqui quem manda sou eu. Não, você tá interferindo na soberania. Soberania. Mandar um abraço também para as pessoas também que criticam as redes sociais pelas redes sociais. Pelas redes sociais, mas não sai, né? O X principalmente, né? É tudo sem lógica. Twitter, não pode, porque vai lá, tem aquela briga, entendeu? E muitas vezes dentro do seu iPhone você escreve, né? Que é uma coisa capitalista também. Não. Nós precisamos tomar vergonha na cara. E olhar o que nós estamos criticando. Cara, para, velho. Você não quer ter um carro, então? Você não quer ter uma casa? Você não quer comer bem? Mas será que eles sabem? Que isso? Essa é a pergunta que eu e meu marido, às vezes, a gente fica discutindo ali, né? Viajando, assim, nas ideias. Pessoa que é contra o capitalismo, ela sabe o que é capitalismo? Ou ela comprou essa ideia lá do professor maconheiro que falou, não, vamos ser todo mundo igual. Todo mundo igual como? Vai ser todo mundo rico ou vai ser todo mundo pobre? A gente vai tirar dos ricos e deixar todo mundo na miséria? Ou a gente vai deixar todo mundo rico? Porque se vai ficar todo mundo rico, eu também quero. Tem um vídeo aí do presidente atual que ele falou que o problema é quem tem muito dinheiro, tem que deixar muita gente com pouco dinheiro. Tá lá, tem um vídeo falando isso, não sou eu. É muito contraditório. Dinheiro, ele falou com todas as palavras, com todas as letras da boca dele, que hoje a pessoa que ela tem um nível de escolaridade maior, que ela começa a ganhar um pouquinho mais, ela fica esperta e não vota mais no PT. E quando a pessoa começa a crescer e ela começa a pagar imposto, aí sem o pai pagar, porque eu tô vendo quantos filhos ainda adoram o socialismo, mas vivem no capitalismo, né? Tem um rapaz que eu conheço que ele anda de BMW, mas ele vota no PT. Porque ele acha que tem direitos iguais. Ele quer direitos iguais, mas ele falou isso indo agora para Inglaterra, ficando 30 dias lá com a conta do papai. Entendeu? É fácil. É fácil. Se você não tem que não acordar cedo. É uma maneira de fingir que é humilde. Sim. Eu sou humilde, quero todo mundo igual. Será que você quer todo mundo igual, cara? Tá. Ó. Então seja igual. Exatamente. Liberte tudo. Vai andar a pé descalço, que nem fez na Bíblia. Tem um cara que libertou tudo, tirou toda a riqueza e foi embora, o apóstolo. Faz isso, então. Escala 6x1. Eles foram fazer uma manifestação dentro do shopping,
pro fim da escala 6x1. Eles sabem o que é a escala 6x1? Porque no final de semana eles querem ir lá comer o McDonald's, eles querem ir passear no shopping. Se a gente não tiver alguém trabalhando no final de semana, quem que vai atender? É porque eles vivem de emoção, é isso aí, é narrativas. Eles vão, gente, a gente tem que ir lá porque nós temos que contar contra esse capitalismo, esses fascistas e tal. Eles vão, não sabem o que está acontecendo. Aí você pergunta, você trabalha em qual escala? Não, eu sou estudante. É isso. Né? Eles defendem as leis trabalhistas. Só quem é empregador hoje sabe o que acontece com as leis trabalhistas. Hoje, imposto sobre imposto. Por que você ganha pouco e nos Estados Unidos ganha muito? Por que aqui no Brasil você não quer ser babá, mas você se coloca como babá nos Estados Unidos? Sim. Lá você não se importa. É porque o retorno financeiro... Cara, você sabe quando eu sei que a pessoa já é um lado esquerdista? Quando ela fala assim, eu gosto de pagar imposto. Eu falo, o quê? Então, se ela tem essa noção, vamos pesquisar. Quanto vale um carro sem imposto? Aquela picanha tua que você paga, quanto valeria sem imposto? Vai pesquisando. Aí você quer ver se você gosta mesmo de pagar imposto. Ainda se fosse coerente, né? Não é coerente, é 3 vezes o valor. Eu pago o imposto e eu tenho esse retorno, aí eu tenho a melhor saúde do Brasil, eu tenho o melhor ensino, eu não preciso gastar com nada. Mas se eu quiser ter uma saúde melhor, não é nem boa, hein? Eu tô falando melhor, porque até os planos de saúde hoje... Tá um caos. Mas se você quiser ter um atendimento um pouquinho melhor, você precisa ter um plano de saúde particular. Se você quiser um pouquinho melhor de educação, você precisa de uma escola particular. E isso ainda não é garantia. Eu tenho vários relatos de escola particular de professores tentando doutrinar alunos dentro dessas escolas. Então, hoje, você coloca o seu filho numa escola particular para não ter essa doutrinação esquerdista, essa militância que vem, essa liberação de tudo, e tem escolas particulares falando a mesma coisa. Então, hoje você não tem garantia de colocar o teu filho, de sair da sua casa, você não tem garantia de nenhuma. Sempre vai ter alguém ali, eu falo que é o infiltrado, né? Sim. Aquele que vem sem intenção nenhuma, não era minha intenção. Né? Não fiz por mal, eu só me expressei a minha ideia. Só que eu não posso expressar a minha ideia. Eu quis montar palestras para levar nas escolas. Não é palestra da direita, não, é palestra da realidade, palestra da vida, para mostrar como que se vota, como que se escolhe, o que acontece na política, aquela mesma conversa que eu disse agora há pouco, o que um vereador faz, o que um prefeito faz, porque se a gente começar agora, não vai ser na próxima eleição que a gente vai mudar. Muda. Mas a longo prazo, se a gente conscientizar essa geração, talvez eu não esteja aqui para ver uma melhora. Mas a minha filha, os seus filhos, os meus netos, eles vão estar. Então, a gente não pode entregar os pontos hoje exatamente por isso. Porque se todo mundo entregar, eles já estão com um maior espaço. Porque não é que a ideia deles são as melhores, é que eles são maior quantidade. Então, quando você tem um volume repetindo a mesma coisa em vários pontos, a chance de você convencer é muito maior. Eu tenho 10 alunos, 10 amigos, falando aqui na cabeça da minha filha, os amigos dela, que o socialismo, o comunismo é bom, que a igualdade é bom, que a gente vai mudar o mundo, não sei o quê. E ela tem só uma amiguinha falando, não, Duda, não é isso, ó, vamos... Ela vai acreditar em quem? E a gente vê o que é mais triste ainda, o professor, de vez em estudar e ensinar matemática, ele quer mostrar que o socialismo é bom. Sim. E não estão falando só de estadual, não. Tem aqui escolas particulares, até falei com você, pessoas que é de alto nível, tem professores que ficam lá batendo. Ele ganha bem numa escola particular, só que ele fica pregando algo para os alunos. Os alunos que não gostam são obrigados a escutar. E a obrigação dele não é fazer isso, a obrigação dele é dar aula de matemática. Exatamente. É a quantidade. Por mais... eu acredito... Eles fazem volume. É uma pessoa lá que fala para 50, outro fala para 40. Eles são inteligentes. Eles fizeram uma estratégia violenta mesmo, que eles engoliram a direita muito rápido. Eu gosto de dar como exemplo a minha casa, a minha filha, para não chocar com outras questões, porque hoje, como a gente falou, você não pode falar de tudo. Mas eu acredito muito que a educação que eu vou dar, né, que eu estou dando, ela pequenininha ainda, ela não vai se deixar levar por essas coisas, porque ela já vai sair com um conhecimento de casa. Foi o que você falou no começo, o problema é a família também. Mas eu tô falando em um contexto geral. Quando os pais não são participativos. Não dá tempo. Ele já tá cansado, ele não quer saber de... nem ver o filho. Não. Quantas pessoas eu entrevisto aqui, eu entrevistei fora também, São Paulo, tudo, a maioria fala que ele se arrepende porque ele teve que trabalhar tanto que ele não viu o filho crescer.
Ó, e sabe... A maioria tá sendo educada pelas escolas, pelo sistema. E não é culpa do pai também, porque o pai não tem mais tempo. Ele tem que trabalhar o tempo inteiro para pagar a faculdade cara, a escola cara. Dois serviços, três, aí quando ele chega em casa tá cansado. Realmente se perdeu nisso aí. E sabe o que é engraçado? Eu não vou falar nomes, mas eu tenho conhecimento, eu participei, eu vi isso de perto. Em escola federal, os professores, os funcionários defendem toda essa liberdade do comunismo, do socialismo, que precisa sair com uma menina para conhecer melhor, para saber se realmente você gosta de menina ou se você gosta de menino, sempre colocando essa liberdade acima de tudo. Só que os filhos deles estão lá no colegião. Entendeu? Lógico. Então eu defendo isso aqui nessa escola que eu trabalho. Eu acho que o seu filho, ele precisa sair com outro menino pra saber se ele gosta de menina ou de menino. Com isso o trabalho dele tá seguro. Só que o meu filho tá lá no colegião com as freiras, ou ela tá... Sim. Entendeu? Ninguém quer o mal do filho, a verdade é esse. Aquele até mesmo que errou, é porque ele tá sendo manipulado por uma coisa. Porque na realidade, ninguém quer mal pros filhos. É falta de tempo ou é falta de realmente pesquisar o conhecimento? Falta de conhecimento ou às vezes é maldade mesmo, porque o que eu quero pra mim é o melhor. Sim. Mas o que eu vou pregar pra você nem sempre é o melhor, que é o que acontece com o governo. Aí ele fala que ele tá defendendo o trabalho dele. Sim. Porque você pressionar o cara e fala, cara, se eu não... Eu já pressionei uma petista uma vez que ele falou, cara, eu tenho que fazer isso aqui, senão eu vou perder o emprego. Entendeu? Ela tem o partido dela, mas ela sabe que se ela for contra, ela não fica naquele local. E não mandam embora, porque se mandarem embora, esse povo realmente defende ela. Vai pra cima deles, vai pra cima do sistema, entendeu? Então, eles são unidos nesse ponto. Sim, é exatamente isso, unidos. porque é o que eu falei lá no começo também do feminismo, né? Eu sou feminista. Ok, mas tenta discordar de um ponto, pra ver se alguma mulher ali do feminismo vai te defender. Discorda de só um ponto, não precisa ser de muito, não. Discorda de um. A política você não vai parar, então. Você vai continuar, a tua tendência, então, é ser candidata de novo e pra cima. Não sei. Eu no começo eu falei que sim, eu vou me preparar, eu vou voltar. Mas com o passar, eu não sei, às vezes eu acho que eu sou mais útil trazendo as falas e tendo essa independência do que eu falar, não, daqui 4 anos. Até porque tem um ponto, que se eu falar assim pra você... Olha, daqui 3 anos e alguns meses, né? Eu vou ser candidata de novo a vereadora. Eu vou ser candidata a prefeita. Ninguém me ouve mais. Sim. Ah, não, ela só tá falando isso porque ela quer meu voto. Aí, tudo que eu falar, ela cai no descrédito. Né? Então, isso também é um problema. Sim. Eles preferem ouvir aquele político que vai chegar na véspera da eleição e vai fazer 1000 promessas do que acompanhar a tua vida, os teus estudos, o que você está defendendo durante, não 4 anos. Eu comecei a estudar em 2017. Né? E para você ter ideia, eu não acabei o curso do Olavo de Carvalho. É muito complexo. Eu reconheço, são palavras difíceis. Você assiste 2, 3 vezes a mesma aula para entender um contexto que às vezes é uma mensagem desse tamanhozinho. Entendeu? Então você fica estudando, tenho inúmeros livros. Do feminismo, outro dia eu postei, acho que tinha 7 ou 8, tudo da Ana Campanholo, que eu faço curso com ela. Então, a hora que você vai defender alguma coisa, não, você não está defendendo, eles te rotulam, né? Como alguém que você está defendendo, porque você não sabe o que você está falando. Não, eu estou estudando. Eu estou estudando exatamente aqueles que vocês estão defendendo, para eu conseguir mostrar onde está a narrativa, onde está a desconstrução. Não é possível que alguém, em sã consciência, consiga defender a destruição da família. Não é possível. Eu não consigo colocar isso como algo que a pessoa faça com boa intenção. Por que eu quero destruir a família? É inveja. Muitas vezes não tem a família. Né? Por que o homem hoje... Por que eu tenho que falar que eu posso viver sem o homem? Eu posso. Posso, eu consigo. É a decisão de cada um. Mas é muito melhor, eu como mulher, é muito melhor eu ter meu marido dirigindo, arrumando uma vaga pra mim, pra estacionar, me protegendo. Gente, qual que é o desmérito disso? Eu tenho a mesma capacidade? Tenho a mesma capacidade, eu consigo discutir as ideias com ele, eu discuto. Não é porque eu sou mulher que eu não posso discutir as ideias com outro homem, voltando nesse fato. Sim. Agora, eu vou negar que o meu marido ele é mais forte que eu? Eu consigo trocar o pneu do meu carro? Consigo, como já troquei. Mas se eu tiver o meu marido para trocar, eu não preciso de homem. Não, eu preciso. Eu quero meu marido me defendendo, eu quero ele defendendo minha casa, eu quero ele trabalhando para nos sustentar, eu posso ajudá-lo? Vou ajudá-lo no que for preciso.
Mas isso não é desmérito. Hoje, você falar que você tem uma família, que você... Ah, eu não posso mais falar que eu sou mulher, eu sou a mulher do Marcelo. Não. Você é casada com o Marcelo, você é esposa. Você não é mais mãe. Você é a mulher... como que é? A pessoa que pariu. Como assim? Eu sou mãe. Por que no Dia das Mães eu não posso comemorar o Dia das Mães? Ah, porque vai ter criança que não tem mãe, que ela tem 2 pais. Tá? Então, a gente vai fazer uma data para comemorar o dia de 2 pais. Ou o dia de 2 mães. Mas o meu Dia das Mães eu quero comemorar com a minha filha. Então, a gente não pode deixar que a desconstrução do que já existe dê lugar a uma coisa que eles estão criando. Agora eu gosto disso, não pode mais aquilo. Porque agora eu sou casada com uma mulher, então aquele que é casado com um homem, ele tem que perder o lugar porque ele precisa dar o espaço para mim. É empurrar um, tirar um e colocar outro. Então, vocês não estão lutando por igualdade. Isso. Onde está a igualdade? Não, vocês querem um espaço maior, vocês querem sobrepor o que já existe. E é isso que eu tento mostrar. Sim. Ah, você é contra a LGBT. Não, eu não sou. Eu não sou. Eu acho que eles têm que ter o espaço deles. O esporte. Eu não quero uma mulher trans nadando comigo. A força física é outra. Ela pode ter a aparência, ela pode se vestir. Faz um campeonato só deles. Faz um campeonato deles, deixa o espaço da mulher. Seria até melhor para divulgar eles. Não batem tanto no peito que a mulher conseguiu um espaço, a mulher, ela pode ser o que ela quiser, a mulher conseguiu, a mulher. Aí você pega um trans, que é um homem, ele pode se sentir mulher, ele pode se vestir de mulher, mas ele tem a genética de um homem para competir com a mulher. Você viu o negócio do boxe, claro, no campeonato, na Olimpíada? Você entendeu? As pessoas não... Quando você fala isso, elas não conseguem entender que você não tá contra um outro lado, você só tá querendo garantir o seu. Eu quero garantir o meu direito de ser mulher, eu quero garantir o direito de criar os meus filhos, eu quero garantir a educação, eu quero garantir a minha saúde, eu quero garantir isso para toda uma sociedade. E se você é diferente, então vamos garantir o seu espaço sem ocupar o espaço do outro. E hoje a gente perdeu isso por completo. Por completo. A gente não pode falar que é contra a cota. A gente não pode falar que é contra um trans competir com mulher. A gente não pode falar que eu sou contra a mulher ter privilégios na política, no espaço. A gente não pode, porque eu tô lutando contra a mulher. Eu tive um ataque de uma pessoa na internet que ela falou assim, que eu tava defendendo macho. Que eu merecia apanhar por estar defendendo macho. Então, assim, onde se perdeu isso? Por que eu defender que eu quero ser a esposa, que eu quero ser cuidada, que eu quero ter o direito de ser mulher, eu mereço apanhar? Aonde criou essa ideia? Então, quer dizer que todo homem ele vai bater na mulher simplesmente porque ele é homem? Então quer dizer que você não tem direito, né? Quem tem direito é essa mudança nova. Exatamente, perdeu-se o direito. Hoje a gente só tem dever, o dever é obedecer o que eles estão impondo. Sim. A gente não tem mais direito de nada. Você não tem direito mais de escolher nem como você vai viver. Isso aí, gente. Eu espero que vocês estejam gostando do bate-papo nosso aqui. Mandar um abraço de novo pro pessoal da Mercavejo Consultoria em Marketing, pessoal da Merlin Brindes, aos refrigerantes Devito, Regional, Vox FM, a Netflix e também a você. Quer entrar, fazer parte do programa, caféconzaca.com.br. Também tem o telefone aqui embaixo. Fale conosco, venha fazer parte, mas siga a nossa página. Café com Zaca no YouTube, Café com Zaca também no Instagram e assim vamos. Precisamos do apoio de vocês. É isso, Renato. A gente vai entendendo um pouco de política, isso aí vai longe também. Se a gente bater papo, a gente fica 3, 4 horas e não tem fim, cara. Não, o correto é pegar um tema só e embalar nele e destrinchar ele. Conseguimos falar de tudo, falar um pouquinho de tudo e um pouco mais, né? Foi legal mesmo. Exatamente. Mas eu gostaria de entender, então, quer dizer, a gente não pode esperar muito da Renata política, mas muito da Renata ativista. Isso ela não para. Não, e eu costumo falar que eu gosto da política num contexto geral. Eu gosto da política nacional, que é essa parte mais cultural. A política hoje, ela foi deixada de lado. Se a gente pegar a política lá atrás, vamos pegar do Collor. Era uma questão mais política mesmo, de leis, do financeiro, da economia. Hoje as pautas, vamos pegar os últimos projetos de lei que aconteceu aí com os deputados, são sempre pautas ativistas, são sempre pautas culturais. Né? Tanto que a gente vê a Lei Rouanet praticamente comandando o voto hoje. Você mencionou agora há pouco dos artistas. Sim. Então, por que não tinha nenhum artista dessa
tropa aí defendendo o antigo governo, Eles porque estão não tinha Lei defendendo, Rouanet. E agora tem. Então você pesquisa, gente. Não precisa acreditar na Renata. Sim. Entra lá, vê quanto cada artista ganhou da Lei Rouanet. Ah, mas vocês desconstroem a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é um incentivo fiscal. Tá, é um incentivo Seria para os fiscal. pequenos artistas. Tá, mas da onde sai? Não sai do imposto? Ele não repassa um valor que poderia ir direto para o governo? Então, ele realmente é um dinheiro seu. Então, não adianta desconstruir as histórias, mudar a forma de colocar, mudar a forma de falar para defender um ponto. Vamos ser claro. Ah, mesmo assim eu defendo. Ok, é teu direito. E a Lei Rouanet deveria ser feita para as pessoas que estão começando com as músicas, com a arte, fazendo elas Exatamente. crescer. E não investir milhões para grandes artistas já consagrados. Não, você pega artista consagrado que Sagrado ele e vai vai ter lá uma bilheteria gigantesca. e já dá porque- milhões para ele fazer o evento. Exatamente. Então não tem sentido isso daí. Isso não tem mesmo. E a gente vai em cada prefeitura, você vai sempre ver os mesmos artistas tocando na prefeitura, os mesmos músicos, as mesmas bandas, estão sempre eles. E os restantes dificilmente Sim, eles entram. a gente já tem os de 2026 que vai vir aqui em abril do ano que vem. Então, assim, eu gosto da política. Você falou, eu não gosto, eu preciso. Não, eu gosto. Eu gosto, eu leio. Às vezes é madrugada, que é a hora que a bebê dorme, que eu consigo me concentrar para estudar. É uma coisa que eu gosto, tanto da política federal como da municipal. A municipal eu tô tirando um pouquinho o pé, porque acompanho, sigo, mas você falar da política municipal, cobrar, eles têm um ego muito grande. Né? Então, hoje você cobrar um político, você está necessariamente na cabeça deles cobrando a pessoa. Então, eu continuo mostrando o que eu falei do começo, a minha proposta é trazer o meu pensamento, trazer as análises que eu faço, meus comentários e fazer a pessoa que está me ouvindo ser pensante. Eu concordo com a Renata ou eu não concordo com a Renata, mas eu consegui ouvi-la e ter minha própria opinião. Que, na minha concepção, isso é o que falta. Falta conhecimento, falta alguém trazer a informação e deixar você pensar se aquilo está certo ou não. Então, se a gente tiver mais pessoas assim, quantos comentaristas políticos a gente tem em Catanduva hoje? Você fala, você é livre para falar. Livre, independente, Porque não imprensa, porque a imprensa a gente sabe. Em governo. A imprensa, ela já tem a nota pronta do que ela vai soltar. Sim. Mas quantas pessoas, vamos pegar Instagram, não vamos falar, não tô falando nem de pessoas que ganham por isso, mas pessoas que analisam a política Que só não em está Catanduva. trabalhando para a prefeitura. Pra prefeitura. É que eu não sei, acho que eu vejo você às vezes ali. Mas, você vê, quando eu achava que aquele jornalista estava fazendo, não, mas ele montou um podcast lá com vereadores. Aí você vai que o outro trabalha lá para a Câmara dos Vereadores. Você vai para outro, então você vê que tá sempre alguém infiltrado. A política está sempre pegando alguém. E você entendeu aonde eu quero chegar? Sempre A gente pegando. não tem braços para levar as ideias para as pessoas. Só se for ideia formada por eles. Ideia formada, mas aí volta na imposição. Sim. Aí eu já tenho a informação pronta. Sim. E eu quero que você acredite nela. Não, a minha ideia é sempre o oposto disso. Quando eu escrevi o livro, que te conto o que você vê, a ideia era exatamente essa. Levar nas escolas, levar na periferia. A ideia de que a pessoa lesse o livro, ele é uma cartilha. A editora que resolveu colocar ele como um livro. Mas ele é bem fininho, fiz com letras grandes, que a ideia era exatamente, não é porque eu quero muita página, não. A ideia era que conseguisse ler, que tivesse a ideia, para a pessoa ler. Então eu coloco um ponto de vista, uma frase de efeito, e aí eu coloco, aquela frase realmente funciona na prática? Aí eu destrincho com a minha ideia. Então, a pessoa, a hora que ela lê, ela consegue falar, não, isso daqui para mim funciona, realmente o governo faz isso para mim, ou realmente essa cultura para mim funciona. Não, é verdade, eles pregam isso, mas na realidade não é assim que funciona. Então, a gente chegou num ponto que a gente precisa provar que a grama é verde. Sim. E a ideia é isso, trazer pessoas que consigam provar que a grama é verde, simplesmente falando, mostrando com dados, com fatos. Não estou desrespeitando ninguém. Tenho vereadores ali, eu converso praticamente com todos. Os que eu não converso é porque optaram em não conversar comigo, preferem não ter contato. Mas eu tenho contato ali com vereadores que eu apoio, que eu gosto, e tenho contato com vereadores que eu discordo praticamente de todos os votos. Só que não é uma democracia ali, né? Eles conversam com quem eles querem e com quem vai dar a notícia que eles querem. Infelizmente.
Gostaria que você deixasse aqui uma mensagem pro pessoal, para todo mundo, para quem você quiser. Deixa a tua mensagem final do programa aí. Bom, primeiro eu quero agradecer o pessoal que acompanhou a gente até aqui, né? Não é Não é fácil, tem que fácil. gostar de política realmente. A gente é repetitivo, não tem jeito de fugir disso. Mas eu quero agradecer a todos que nos acompanharam. Quero pedir que o pessoal não desiste de Catanduva, não desiste do Brasil. O ano que vem tem eleição, Záquia. Vai vir muita narrativa, vai vir muita desconstrução. A gente já está vivendo isso, né? A gente tem diversos nomes aí vindo como pré-candidatos, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente está vivendo um ano de diferente, né? Vamos por essa palavra para não atacar. Então a gente está vivendo uma política diferente, uma eleição diferente, uma eleição cheia de medos. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente não pode desistir. A gente escolher realmente a pessoa que a gente acredita. Nenhum político é bom, realmente. Existem pessoas boas, mas nem sempre vai votar ou vai apresentar uma ideia 100% como você quer. Ó, quantos milhões de brasileiros nós somos? Como que uma única pessoa vai agradar todos esses milhões? Né? Então, ninguém faz nada sozinho, um presidente não faz nada sozinho, um vereador não faz nada sozinho, né? Então, a gente precisa acreditar, precisa ter conhecimento, precisa pesquisar e votar consciente. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem, não só em ano de eleição, mas todos os dias que a gente tiver a oportunidade de falar com alguém. Quem define o que vai ser do nosso futuro somos nós, pelo menos por enquanto, né? Enquanto ainda dizem que somos uma democracia, então a gente precisa acreditar e votar realmente em quem é melhor. Tomara a Deus que seja verdade, que seja uma democracia. Quero deixar essa plaquinha do Café com Zá, que é de presente para você. Isso aqui você pode levar, isso aí é um troféu, mais um que participou do programa nosso, de coração, tá? Quero agradecer a tua presença aqui, nosso bate-papo político, abrangemos bastante coisa, e poderia ter muito mais, porque ele é muito amplo. Eu acho que é por isso que às vezes a pessoa cansa, porque ele é muito amplo, não tem fim. Sim. Não tem fim. Mas é isso, a gente tem que acreditar todos os dias em fazer o melhor. Faça o melhor possível, pelo menos na tua cidade, no teu bairro, na tua rua, na tua esquina. Tenta fazer, porque o máximo que pode acontecer é nada dar certo, mas pelo menos você tentou. E o tentar te recompõe. Você fala, puxa vida, te dá uma energia. Fala, eu tentei fazer. E quando dá tudo errado, mas você tentou fazer as coisas certas, fala, eu tentei. Só cortando, a gente está encerrando, eu ouvi muito disso das manifestações lá na Paulista. Eu fui para Brasília quando teve em Brasília, acho que Deus pôs a mão, eu não fui presa porque eu vim alguns dias antes. Para Paulista eu fui em quase todas, com 4 meses eu estava lá com a minha bebê estava com 4 meses, eu estava na Paulista no 7 de setembro. E aí eu ouvia muito, você tá lá fazendo o quê, Renata? Você é só mais um. Realmente, eu sou só mais um, né? É o grãozinho de areia. Mas se todo mundo pensar assim e ninguém fizer nada, a gente não tá entregando o país na mão de quem realmente quer afundar? Sim. Então, se amanhã pode ser que dê tudo errado, mas eu fui. Você tentou. Eu tentei, eu fiz minha parte. Eu estava lá me manifestando e falando, eu sou contra tudo isso que está acontecendo. Eu acho que assim é a maneira que tem que ser. Se não acontecer nada, que eu espero que aconteça, eu ainda não perdi minhas esperanças, eu espero muito que o Brasil ainda entre nos eixos. A gente não tem uma Constituição maravilhosa, mas é a que a gente tem. Sim. Então ela precisa ser cumprida, né? É o mínimo, que realmente cumpra o que está na lei. Só isso que a gente está pedindo. Então a minha parte eu estou fazendo. E é por isso que eu peço para as pessoas não desanimarem, não desistir. Não é fácil. Não vou fantasiar, romantizar a política. Não é fácil para o homem, não é fácil para a mulher, não é fácil para ninguém que está nesse meio. Não é fácil para o meu marido, que ele não põe a cara aqui na política, mas se ele não estiver aqui, na minha retaguarda, junto, me levando nos lugares, cuidando da bebê quando eu preciso. Então, você envolve toda a família nisso. Então, se a gente não tiver tudo isso, toda essa força, a gente se unir para um Brasil melhor, a gente vai entregar nas mãos de quem realmente não quer salvá-lo. Sim, vamos só tenta, gente, tenta melhorar. Faça cada um a sua parte. E não esquece que o outro tá fazendo, esquece o outro. Deixa de lado o outro. Vai você. Exatamente. Muito obrigado por ter o bate-papo, participar do programa. A gente agradece, mais um registro aí do programa para vocês aí. E você também, gente, participe do programa, agradeço todos vocês. Mais um episódio do Café com Zá concluído com sucesso. Desejo um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para você que não dorme. Mais um e até o próximo. Tchau, tchau.